Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 33, capítulo 303, A Floresta da Morte. Na floresta úmida e mal iluminada, sons de explosões e rugidos de ninjutsu ecoavam intermitentemente, acompanhados por gritos arrepiantes. A segunda fase dos exames Chunin havia começado. A cada equipe foi atribuído aleatoriamente um ponto de entrada, interrompendo quaisquer alianças pré-planejadas. Além disso, a acirrada competição pelos pergaminhos do céu e da terra fez com que as alianças recém-formadas se desfizessem quase imediatamente. A enorme esfera de água na floresta refletia cenas de inúmeras batalhas que ocorreram na Floresta da Morte. É assim que são as batalhas ninja? Que brutalidade! São apenas crianças, e ainda assim, nas arquibancadas, inúmeros civis e nobres exclamavam em espanto. Alguns estavam maravilhados com o poder dos ninjas e a deslumbrante variedade de suas técnicas. Outros, no entanto, ficaram impressionados com a crueldade de tudo aquilo, com os rostos tomados pelo choque. Enquanto isso, entre os nobres, alguns tinham os olhos brilhando de entusiasmo, maravilhados com a força da vila ninja mais poderosa do mundo. Os ninjas de Konoha são verdadeiramente incríveis. O Hokage de Konoha quer nos mostrar que seus ninjas não precisam de nenhuma vantagem de jogar em casa. Enquanto a tela exibia as brilhantes performances dos ninjas de Konoha, inúmeras pessoas ficaram em choque e emocionadas. As aldeias das nações inimigas demonstraram expressões de choque e apreensão. Ficou claro que os ninjas de Konoha da mesma faixa etária possuíam um nível de habilidade em combate muito superior. Enquanto isso, aqueles que sorriam com entusiasmo faziam parte de Konoha ou pertenciam a pequenas nações sob sua proteção. Dentro da Floresta da Morte. Punho Gentil, 8 trigramas 128 palmas. Com um estrondo ensurdecedor, as imponentes árvores ao redor desabaram uma após a outra, acompanhadas por gritos de agonia. Hyuga. Esse é o punho gentil do clã Hyuga. Impossível. Como o punho gentil do clã Hyuga pode ser tão assustador? Os ninjas que espreitavam nas sombras ao redor da área olhavam horrorizados para a figura esguia no centro da cena. Era Hyuga Hinata. Essa graciosa garota, após usar suas técnicas de punho gentil, alterou completamente o terreno ao redor. A cena era tão aterradora que muitos dos espectadores fugiram em pânico. Tão assustador. Yamanaka Ino, uma das colegas de equipe de Hinata, não conseguiu evitar uma leve contração no canto do olho ao testemunhar essa demonstração de poder destrutivo. Hinata havia ficado ainda mais forte. Por que vocês estão parados aí? Às 8 horas, debaixo daquela árvore, está o pergaminho do céu que precisamos. Após recolher os punhos, Hinata lançou um olhar de desdém para os inimigos que fugiam ao seu redor. Um bando de fracotes. Nossa, Hinata-senpai é incrível. Como a maior admiradora de Hinata, Uzumaki Karin encontrou com entusiasmo o pergaminho celestial manchado de sangue entre os escombros das árvores, seu rosto iluminando-se de alegria. Os 3 companheiros de equipe então se dirigiram para a torre central da Floresta da Morte, deixando para trás uma vasta área devastada e repleta de destruição. Entre os tocos de árvores quebrados, jaziam enterrados os corpos de mais de uma dúzia de genins. Essa era a crueldade do mundo ninja. Do lado dos espectadores, Tsunade, uma das lendárias Sannin, raramente demonstrava um sorriso de satisfação ao ver essa cena refletida na esfera de água. Hinata é um prodígio. Em pouco mais de meio ano, ela já aprendeu minha técnica de força monstruosa. Shizune não conseguiu conter sua inveja. Um talento como aquele era inegável. Só porque alguém tinha potencial em ninjutsu não significava que essa pessoa pudesse dominar uma força monstruosa. Ao lado dela, Kurenai Ui suspirou com uma emoção rara. O talento de Hinata é extraordinário. O punho gentil do clã Hyuga, combinado com sua força monstruosa, torna seus golpes ainda mais devastadores. Como aprendiz de Tsunade, Shizune herdou seu ninjutsu médico, enquanto Kurenai se especializou em genjutsu do clã Senju. No entanto, nenhuma das duas possuía talento para a força descomunal. No entanto, Hyuga Hinata dominou a técnica em apenas 6 meses e a integrou perfeitamente ao seu estilo punho gentil. O estilo fogo de Uchiha Sasuke e o estilo vento de Uzumaki Naruto funcionam muito bem juntos. Em termos de liberação de vento, porém, Temari ainda é mais habilidosa. Kimimaro, do esquadrão de Shizui, ainda nem revelou uma fração de sua força. A geração atual de genins é assustadora. À medida que mais cenas eram refletidas na esfera de água, inúmeros jounin de Konoha estavam atonitos e ocupados analisando os níveis de poder da nova geração de genin. Muitos jounin chegaram à mesma conclusão chocante. Esse grupo de genin continha vários indivíduos que já possuíam força de nível jounin. No mínimo, alguns deles estavam além de qualquer avaliação. Kaguya Kimimaro, por exemplo, demonstrou um taijutsu bruto que rivalizava com o de um jounin comum. Hinata, Temari e Tayuya também demonstraram habilidades que poderiam rivalizar com as de jounin especiais. Enquanto isso, a equipe de destaque de Sunagakure foi a de Gaara. Seu domínio da liberação de magnetismo e do controle da areia foi igualmente impressionante. A torre central da Floresta da Morte. O cenário estava pronto para o torneio. O torneio de 10 pessoas consistia em 10 plataformas de batalha, onde confrontos acirrados continuavam até que um único vencedor emergisse de cada plataforma. Isso significava que até mesmo os ninjas de Konoha teriam que lutar entre si. Através do uso combinado do jutsu telescópio e das técnicas mentais do clã Yamanaka, o público podia assistir a todas as lutas das arquibancadas. A cada empate e batalha, uma emocionante luta genin após a outra começava. Cada plataforma contava com avaliadores jounin profissionais que pontuavam os combatentes e forneciam análises detalhadas de suas habilidades. Após cada luta, comentaristas profissionais avaliavam os lutadores, seus níveis de combate e seu desempenho geral. Isso significa que até mesmo alguns dos ninjas derrotados já atingiram o nível de força de um Chunin. Eles só tiveram azar. Konoha é verdadeiramente formidável.
Em comparação com a prova escrita da primeira fase, que foi mais simbólica do que desafiadora, a segunda fase foi um verdadeiro teste de sobrevivência do mais apto. Nas arquibancadas, inúmeros ninjas exibiam expressões solenes. Essa era também a melhor oportunidade para coletar informações sobre potenciais rivais. Ao mesmo tempo foram criados sistemas de apostas para as partidas. Cada batalha gerava lucros enormes para Konoha, atraindo inúmeros mercadores e missões. Para além de Konoha, os bolões externos também estavam a todo vapor, com uma participação massiva. Os 10 vencedores finais foram o foco de muitas apostas, aumentando ainda mais a emoção e os lucros. Essa frenética atividade geradora de ouro deixou os enviados e daímios de outras nações verdes de inveja. Apenas essa operação de apostas encheu os cofres de Konoha até a borda. Muitos não puderam deixar de se lembrar da época em que Uchiha Yoru ascendeu ao cargo de Hokage. Suas manobras estratégicas trouxeram uma onda de oportunidades econômicas para Konoha, e desta vez não foi diferente. 10 finalistas, hein? Esse formato maximiza a retenção de pontos fortes e também, nas arquibancadas, Kakashi estreitou os olhos enquanto observava o Hokage na plataforma elevada, absorto em seus pensamentos. O que há de tão especial nos 10 finalistas? Ao lado dele, Uchiha Sasuke, usando uma máscara Anbu, perguntou em voz baixa. Sempre em busca de poder, Sasuke parecia pressentir um propósito oculto, mas não conseguia compreendê-lo completamente. Kakashi olhou para Sasuke de relance e em seguida baixou a voz para explicar. Você pode chamar isso de racionalidade ou laços, mas a filosofia do Hokage é sobre equilíbrio e sacrifício. Como ninja de Konoha, é crucial entender o espírito de priorizar e sacrificar ao realizar missões. Por exemplo, em 10 partidas, se todos tiverem essa consciência, cada equipe deverá analisar cuidadosamente a situação e, em seguida, garantir as condições para proteger os lutadores mais fortes para que avancem. Enquanto Kakashi falava, Sasuke foi ficando em silêncio aos poucos. Enquanto isso, os ninjas de Konoha presentes se reuniram, analisaram a situação e se dispersaram. Durante as lutas na arena, Sasuke sentiu mais uma vez o calor de seus companheiros. Quando Karin, Ino e outros ninjas de Konoha se encontraram na mesma arena que Hinata e Hyuga, eles lutaram com todas as suas forças para derrotar seus oponentes. Tudo para preservar a força de Hinata. Essa preservação não se tratava apenas de conservar chakra e energia, mas também de impedir que as habilidades e informações de Hinata fossem expostas. Da mesma forma, quando Kimimaro se viu no terceiro palco da arena, Shikamaru, Shoji e Kiba também estavam lá. Embora Kiba, geralmente o mais barulhento e arrogante, ainda estivesse gritando, suas ações demonstraram contenção. Talvez a força de Kimimaro fosse tão avassaladora que eles não precisassem protegê-lo. Mas parecia haver uma mudança sutil na expressão geralmente fria de Kimimaro. No entanto, ele permaneceu em silêncio, apenas jurando em seu coração. Pelo sonho do Lorde Yoru, protegerei Konoha a todo custo. Do lado de fora da arena, enquanto Kakashi observava a mudança na expressão de Sasuke, ele não pôde deixar de sorrir e suspirar. Isso é algo que o seu eu solitário do passado jamais poderia ter entendido. Mas as coisas são diferentes agora. Sasuke, você faz parte de Konoha. Se algum dia nos encontrássemos em uma situação desesperadora, eu escolheria deixar você escapar, porque seu potencial e seu valor superam os meus. O mesmo princípio se aplica. Lorde Yoru disse uma vez que você tem potencial para se tornar Hokage. Espero que você entenda isso em breve. Quando confrontado com decisões difíceis, você deve escolher com firmeza, ou o custo da hesitação será ainda maior. Ouvir as palavras de Kakashi comoveu Sasuke, que estava escondido atrás da máscara, embora tenha se calado rapidamente. Hokage. Naquele instante, Sasuke ergueu a cabeça e fitou a pedra Hokage com um olhar um tanto confuso, enquanto inúmeras lembranças inundavam sua mente. Em um outro mundo onde cresceu em Konoha, suas memórias estavam ligadas exclusivamente à sua família. A vila só lhe oferecia olhares indiferentes e depois, ódio. Ele viveu toda a sua vida consumido pela vingança. Mas neste mundo, enquanto caminhava pela vila, ele era recebido com inúmeros sorrisos, especialmente respeito pelo símbolo do clã Uchiha que ostentava. Ao longo dos anos, parecia que ele havia sentido novamente o calor de um lar. Mas desta vez não era apenas o clã Uchiha, era o calor de toda Konoha. Konoha, a vila, Hokage. À medida que as inúmeras imagens se juntavam, e conforme ele via os reflexos de rostos jovens e familiares na esfera de água, especialmente uma versão mais jovem de si mesmo, um sorriso de alívio surgiu repentinamente em seu rosto. Hokage, hein? Talvez eu tenha uma missão mais importante do que me tornar Hokage. Nesse instante, Sasuke ergueu a cabeça, olhando para a estátua de Uchiha Yoru esculpida na pedra Hokage. Seus olhos estavam cheios de determinação. Sob o olhar atônito de Kakashi, Sasuke, ainda usando sua máscara, esboçou um sorriso. Caminhar entre dois mundos e proteger o mundo verdadeiro, eu me tornarei o guardião de Konoha. Nesse momento, Sasuke encontrou o propósito ao qual dedicaria sua vida. Ele resolveu retornar ao outro mundo, não apenas para descobrir a verdade, mas para transformar completamente a realidade distorcida daquele mundo. Ele provocaria uma revolução naquele mundo imperfeito. A grande vontade do fogo do Lorde Yoru não deveria existir apenas neste mundo, limitada à expansão de fronteiras. A verdadeira vontade do fogo deveria se espalhar por todo o mundo. Quanto mais Sasuke falava, mais resoluto se tornava seu olhar. Finalmente, ele havia entendido tudo. Seu mundo original estava errado. Se ele simplesmente retornasse para descobrir a verdade, o que faria depois? Seu coração, antes confuso, agora havia encontrado seu caminho. Ao lado dele, Kakashi também demonstrou surpresa antes de rir sem jeito, coçando a cabeça enquanto dizia: Sasuke, você é muito parecido com o Lorde Yoru. Mas tenho que admitir, mudar outro mundo seria muito mais interessante. Os dois trocaram olhares e sorriram. Kakashi suspirou interiormente.
Sua mente perspicaz já havia percebido a confusão interna de Sasuke ao longo dos anos. Ele provavelmente já havia deduzido a verdade sobre o mundo original. Aquela verdade o deixou perdido. Sasuke não sabia o que fazer depois de encontrar Itachi e descobrir a verdade. Esses anos de treinamento monótono pareciam ser sua maneira de evitar esses pensamentos. Kakashi tinha a intenção de guiar Sasuke e encorajá-lo a almejar o título de Hokage. Inesperadamente, Sasuke encontrou seu próprio caminho ninja. E Sasuke, sendo perspicaz como sempre, naturalmente compreendeu o que Kakashi queria dizer com aquilo. Os 10 primeiros foram definidos. Ao cair da noite na segunda rodada dos exames Chunin, os 10 melhores colocados foram revelados e os confrontos foram anunciados. Tayuya contra Temari, Gaara contra Hinata Hyuga, Sasuke Uchiha contra Naruto Uzumaki, Neji Hyuga contra Rock Lee, Kenimaru contra Jugo. Então, esses são os 10 melhores. Quase todos eles são ninjas de Konoha. Isso é incrível. Os ninjas de Konoha são muito fortes, e não houve um único caso de trapaça. Os ninjas de nações menores são de fato mais fracos. Se houver uma chance, prefiro vir para Konoha para designar missões. Bem, isso não é totalmente justo. A maioria das outras vilas não enviou suas elites. Afinal, ninguém quer que seus prodígios tenham um fim prematuro em Konoha, certo? Melhor mantê-los em suas vilas. Depois de mais alguns anos, eles se tornarão Jounin. Assim que os confrontos da terceira rodada foram anunciados, a multidão explodiu em entusiasmo. As batalhas finais da terceira rodada estavam programadas para acontecer em 15 dias na arena principal, com os 5 Kage reunidos em Konoha para o evento. Inúmeras pessoas fizeram apostas com entusiasmo, e a primeira partida já havia capturado a atenção de todos. A filha do Kazekage da Vila da Areia, agora genial Kunoichi de Konoha, Temari, enfrentaria a misteriosa ninja Tayuya, que segundo rumores, herdou as habilidades de Genjutsu da Jounin Kurenai Yui. Konoha sabia como chamar a atenção. A segunda partida, Gaara contra Hinata Hyuga. O filho do Kazekage da Vila da Areia enfrentaria a filha mais velha do prestigiado clã Hyuga de Konoha, considerada o maior gênio de sua geração. A terceira luta, Sasuke Uchiha contra Naruto Uzumaki. Ambos eram discípulos do Hokage, mas os espectadores estavam mais interessados em sua linhagem. Naruto era filho de Minato Namikaze. Nesse momento, muitos viram ecos da rivalidade entre Uchiha Yoru e Minato Namikaze, que certa vez competiram pelo título de quarto Hokage. Esta foi a versão de uma nova geração para aquela competição lendária. Apenas essas 3 partidas foram suficientes para gerar um burburinho incrível, e inúmeras pessoas correram para fazer suas apostas. A terceira rodada dos exames Chunin pareceu menos uma prova e mais uma batalha de ninjas estelares, uma demonstração do poder de Konoha para o mundo. A expectativa atingiu o ápice quando foi divulgado que os Kages das vilas da Água, da Terra, do Vento e do Relâmpago visitariam Konoha pessoalmente em 15 dias, juntamente com uma cúpula dos 5 Kages. A ansiedade e a especulação dispararam. A última reunião dos 5 Kages ocorreu durante a era do primeiro Hokage, que estabeleceu a estrutura das 5 grandes vilas ninja. Agora todas as atenções estavam voltadas para a possibilidade de essa nova cúpula remodelar mais uma vez o mundo ninja. Capítulo 304. Konoha. Com a aproximação da terceira rodada dos exames Chunin e da cúpula dos 5 Kages, Konoha fervilhava com uma animação e entusiasmo sem precedentes. Campo de treinamento do clã Uchiha. Yoru-sensei, por favor, eu imploro que me treine. Sasuke, que nunca havia vivenciado o trágico massacre do clã Uchiha, tinha uma personalidade muito mais alegre em comparação com sua contraparte na linha do tempo original. Seu comportamento exalava uma disposição quase ensolarada. Então, pequeno segundo pilar, por que você quer esse treinamento especial? Ao ver a expressão jovem, porém determinada de Sasuke, Yoru não pôde deixar de sorrir, um gesto raro para ele. Ele também estava curioso. Sem a vingança como objetivo, qual seria o sonho de Sasuke? Diante da pergunta de Yoru, Sasuke sorriu e deu uma resposta que deixou Yoru atônito e ao mesmo tempo nada surpreso. Yoru-sensei, meu objetivo é me tornar tão forte quanto você, para que o nome Uchiha seja conhecido em todo o mundo ninja, e também derrotar Naruto e torná-lo meu segundo em comando. Embora as palavras de Sasuke parecessem um tanto ingênuas e infantis, Yoru pôde perceber um toque de determinação em seus olhos. Seu desejo de ficar mais forte era genuíno, assim como sua vontade de superar Naruto. Naquele momento, Yoru refletiu em silêncio. Ele já havia absorvido completamente as vontades de Indra e Azura, e mesmo assim Sasuke ainda nutria tais pensamentos. Seria a influência persistente desde o início? Ou os dois estavam simplesmente destinados a se opor? No entanto, ao ver o sorriso radiante de Sasuke, Yoru não conseguiu conter o sorriso. Ele assentiu e disse: se você quiser treinamento especial, posso providenciar alguém para você. Afinal, você já aprendeu o Chidori e o Rasengan, e Naruto tem treinado com Minato recentemente. Quem é? Será que essa pessoa poderia ser um professor melhor do que você, Yoru-sensei? O rosto de Sasuke estava tomado pela dúvida. Em toda Konoha, quem poderia ser mais forte que o Uchiha Yoru? Cobra, vou deixar este pequeno segundo pilar com você. Não acho que haja ninguém mais adequado em todo mundo ninja. Com um sorriso significativo, Yoru falou em direção às árvores atrás dele. Uma figura mascarada surgiu, deixando Sasuke em choque. Mas quando Sasuke viu o Sharingan com 3 Tomoe refletido na máscara, a suspeita tomou conta de seus olhos. Yoru-sensei, não quero questioná-lo, mas o irmão Itachi ou o irmão Shizui não seriam mais adequados?
Não, ele é ainda mais adequado do que Itachi ou Shizui para te treinar. Pensando nisso, Yoru sorriu e fez um gesto para que o Sasuke mais velho prosseguisse. Por trás da máscara, o Sasuke mais velho olhou para sua versão mais jovem, principalmente para o olhar do garoto. Era evidente que ele o havia subestimado. O Sharingan da figura mascarada brilhou brevemente com um tom carmesim, fazendo com que o jovem Sasuke se animasse e gritasse. Agora entendi, Yoru-sensei. Aquele breve lampejo carmesim, Sasuke o vira. Era o momento em que os três Tomoe evoluíam para o Mangekyou Sharingan. Isso significava que a figura mascarada não era outra senão o misterioso Uchiha, que segundo rumores, teria despertado o Mangekyou Sharingan 5 anos atrás. Aos olhos do jovem Sasuke, nem seu irmão Itachi nem Shizui haviam despertado o Mangekyou ainda. Ao ver a expressão animada de Sasuke, Yoru sorriu e se afastou. Sasuke, certo? Não se preocupe, vou garantir que você fique mais forte no menor tempo possível. Embora treinar sua versão mais jovem fosse um pouco estranho, o Sasuke mascarado não conseguia conter a empolgação. Essa versão dele tinha um potencial muito maior, especialmente com o imenso poder da Kyuubi dentro dele. Ele acreditava que poderia dar ao mundo uma tremenda surpresa. Com mais de 20 anos, Sasuke era sem dúvida o candidato perfeito para treinar sua versão mais jovem, pelo menos até que o jovem Sasuke descobrisse seu caminho. E não era só o Sasuke. Todos estavam fazendo um último esforço para ficarem mais fortes. Em outro lugar, Temari, o jutsu de liberação de vento não é algo que se domine em apenas 1 ou 2 dias. Além disso, você não carece de técnicas no momento. Se você quer melhorar sua força o mais rápido possível, só há um caminho. Como mentora de Temari e alguém com quem compartilhava um laço fraternal, Pakura franziu a testa pensativa. Após uma longa pausa, finalmente encontrou uma solução. Pakura-sensei, você quer dizer, Temari, que era 2 anos mais velha que Naruto e Sasuke, tinha agora 15 anos, a idade de ouro para o desenvolvimento de um ninja. Embora ainda fosse uma genin, as missões que vinha realizando já eram de um nível muito mais elevado. Com sua postura calma e inteligente, ela naturalmente aprendeu muito. Ao ver a expressão serena de Temari, Pakura sorriu satisfeita e assentiu com a cabeça. Isso mesmo. Você já tem tudo o que precisa, exceto tempo. E a única maneira de melhorar rapidamente sua força é através do selo sábio do Lorde Yoru, o selo do sábio. Desde que o projeto ultra-secreto de Konoha revelou os descendentes do sábio dos 6 caminhos, Uchiha Yoru despertou um poderoso corpo sábio. O selo que ele criou ficou conhecido como selo sábio. Selo sábio. Será que eu sou qualificada para recebê-lo? Temari perguntou hesitante. Afinal, mesmo entre os Jounin de Konoha, apenas alguns haviam recebido esse selo. Ao perceber a preocupação de Temari, Pakura sorriu e assentiu. Vamos testar primeiro. Se seu corpo se adaptar, não precisa se preocupar. Caso contrário, podemos usar um aprimoramento temporário único para fortalecê-la. O selo sábio era extremamente perigoso. A maioria dos ninjas de Konoha que eventualmente o obtiveram começou usando frascos de selo descartáveis e caros para aclimatar gradualmente seus corpos antes de receber o selo permanentemente. É claro que havia exceções, algumas pessoas eram naturalmente compatíveis. Mas tudo isso dependia de uma condição, lealdade absoluta. Pensando nisso, Temari lançou um olhar hesitante para Pakura. Embora tivesse passado a considerar Konoha como seu lar, sua identidade como filha do 4º Kazekage tornava sua situação ainda mais complicada. Será que o Hokage realmente poderia conceder a ela o selo do sábio? Com essa preocupação ainda em seu coração, Temari seguiu Pakura em direção ao escritório do Hokage. Enquanto isso, haha Minato, faz tanto tempo. Não acredito que o Naruto já esteja tão grande. A risada sonora de Jiraiya ecoou pela casa quando ele entrou pela janela, bem a tempo de interromper o jantar em família de Namikaze. Quando Naruto viu o homem, seus olhos se arregalaram e ele exclamou. Você não é o cara que estava espiando o banheiro mais cedo, Antes que pudesse terminar, Jiraiya rapidamente tapou a boca de Naruto, ficando com o rosto vermelho como um tomate. Esse garoto. Ei garoto, isso foi pesquisa. Você sabe o que é pesquisa? Naruto encontrou Jiraiya por acaso na casa de banhos, onde este estava realizando pesquisas. Minato, observando a cena, não pôde deixar de sorrir. Naruto, este é meu mestre, Lorde Jiraiya. O lendário Sannin Jiraiya? Naruto exclamou, apontando para o velho com os olhos arregalados. Quando seu pai assentiu em confirmação, a expressão de Naruto se iluminou. Enquanto isso, Jiraiya riu gostosamente e puxou uma cadeira para a mesa. Nossa, faz tanto tempo que não volto a Konoha. Não esperava que a vila estivesse tão animada e o Naruto cresceu tanto. E esse ramen com carne? Minato, suas habilidades culinárias não mudaram nada. A risada estrondosa de Jiraiya ecoou pela sala, criando uma atmosfera calorosa e alegre. Desta vez, Minato trouxe seu precioso sake, algo que raramente bebia. Jiraiya-sensei, o que o traz de volta desta vez? Perguntou Minato após algumas rodadas de bebidas. Enquanto Uzumaki Naiko sorria graciosamente e ia lavar a louça, chamou Naruto para ajudá-la na cozinha. Sozinho à mesa, Minato fixou o olhar em Jiraiya com curiosidade. Jiraiya, saboreando o sake em sua xícara, finalmente falou após uma longa pausa. A cúpula dos 5 Kages. Com um evento tão grandioso, como eu poderia não voltar? Mas Minato, você anda guardando segredos, não é? Eu não ouvi nada sobre isso. Realizar os exames Chunin em conjunto com a cúpula dos 5 Kages deixou claro que o Uchiha Yoru planejava remodelar a estrutura de poder do mundo ninja. Com a atual força militar de Konoha, combinada com a revelação dos usuários do Mangekyou Sharingan e do estilo madeira, a vila agora era forte o suficiente para redefinir o equilíbrio do mundo ninja. E foi exatamente por isso, pensou Jiraiya com o coração pesado, que ele havia retornado. Ele podia ver a sombra da guerra se aproximando no horizonte. Jiraiya-sensei, não é que tenhamos escondido isso de você deliberadamente durante todos esses anos.
A verdade é que você simplesmente não queria se envolver nesses assuntos, disse Minato com um sorriso amargo e balançou a cabeça. Talvez fosse para evitar suspeitas na época, mas tanto ele quanto Jiraiya optaram por não se envolver diretamente nesses assuntos. Contudo, nos últimos anos, desde a aniquilação do clã Sarutobi 5 anos atrás, Minato assumiu o poder. Ou melhor, talvez tenha sido porque ele realmente sentiu a sinceridade de Yoru. Jiraiya-sensei, você deve ter visto o desenvolvimento de Konoha ao longo desses anos. Veja todas aquelas pequenas nações caóticas, sob a presença das forças ninja de Konoha, elas gradualmente recuperaram a paz e suas economias começaram a se reerguer. Minato falou com profunda emoção sobre o impacto revolucionário de Konoha no mundo ninja ao longo dos anos. Não se tratava apenas do desenvolvimento do poder militar interno. Externamente, Konoha já havia começado a remodelar o mundo ninja. Naquela época, essas pequenas nações eram assoladas por guerras intermináveis. Agora, elas se tornaram inseparáveis de Konoha. Jiraiya-sensei, talvez a vontade do quarto Hokage estivesse certa, afinal. Se houver apenas uma voz neste mundo ninja, será que ela finalmente trará um fim ao caos e às guerras? Diante de seu mestre Jiraiya, Minato não conseguiu conter os pensamentos que lhe rondavam o coração. Não se tratavam apenas de fantasias, tinham fundamento em fatos reais. Ao ouvir as palavras de Minato, Jiraiya soltou um suspiro melancólico, esboçando um sorriso amargo enquanto balançava a cabeça. Sim, talvez você tenha razão. No começo, eu pensava que Uchiha Yoru era apenas mais uma figura ambiciosa como Danzou, constantemente expandindo sua influência e poder militar externamente. Não, é completamente diferente. Minato balançou a cabeça firmemente, rejeitando essa ideia. A ambição de Danzou era arrogante e egocêntrica. Ele acreditava que somente ele poderia representar Konoha e estava disposto a sacrificar o bem-estar da vila por seus próprios objetivos. Mas o quarto Hokage, embora aparentemente ambicioso, tem um propósito claro e lógico por trás de cada ação. Nesse momento, Minato, algo raro, demonstrou um olhar de admiração. Abriu um livro vermelho sobre a mesa e folheou-o até uma passagem específica no início, falando com emoção. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, houve registros de caos na Terra da Chuva. Diversas aldeias se uniram sob a forte força militar e formaram alianças para se autogovernarem. A dissuasão militar, embora possa gerar ressentimento, também suprime o mal nos corações das pessoas. Em contraste, alianças baseadas unicamente na moralidade individual acabam sendo vencidas pela ganância, levando ao colapso. Observe as nações menores nos últimos anos, como a Terra da Neve. Sem as forças estacionadas em Konoha, elas já teriam mergulhado no caos há muito tempo. Minato balançou a cabeça com um suspiro e disse, Jiraiya-sensei, reformar o mundo ninja será uma tarefa gigantesca. Para os líderes de inúmeras vilas ninja, podemos parecer demônios. Mas o que acontecerá depois do derramamento de sangue? Minato revelou seus pensamentos. A ambição de Uchiha Yoru lhes deu uma visão clara de paz, não apenas promessas vazias. Jiraiya compreendeu isso, mas não conseguia parar de pensar na profecia do sábio dos sapos. Ele suspirou melancolicamente. Este mundo enfrentará uma catástrofe sem precedentes. A criança da profecia e o demônio aparecerão simultaneamente. Se o demônio vencer, o mundo ninja mergulhará no caos. Ao ouvir Jiraiya mencionar a profecia novamente, Minato franziu ligeiramente a testa e baixou a voz. Jiraiya-sensei, eu não acredito mais em destino. Eu só acredito que o poder pode mudar tudo. Ao ver o choque na expressão de Jiraiya, Minato olhou para a cozinha, onde sua esposa e Naruto estavam, com os olhos azuis cheios de determinação e um sorriso no rosto. O Hokage-sama possui poder absoluto. É por isso que ele nunca teme o surgimento de ninjas poderosos em Konoha. Muitas técnicas raras e avançadas de ninjutsu, até mesmo técnicas proibidas, estão acessíveis a qualquer um que jure lealdade. E o mundo ninja já está começando a mudar. A vontade do fogo deu dignidade aos ninjas. Agora, não preciso mais me preocupar comigo mesmo, nem com Naruto e os outros. Ao ouvir as palavras de Minato, Jiraiya ficou em silêncio. Minato estava basicamente dizendo a ele que Uchiha Yoru não tinha medo do poder de ninguém, e nem os inúmeros ninjas de Konoha. Sob o governo do terceiro Hokage, o governo aparentava ser benevolente, mas era excessivamente cauteloso e temeroso de qualquer poder fora de seu controle. Em contraste, Uchiha Yoru, com a força combinada dos clãs Senju e Uchiha, era sem dúvida o mais forte. Eu envelheci. De verdade, eu envelheci. Ao longo dos anos, me distanciei cada vez mais de Orochimaru, Tsunade e até mesmo de você, murmurou Jiraiya para si mesmo. Ao ver uma pessoa após a outra começar a aceitar a vontade de Uchiha Yoru, não apenas compreendendo-a, mas genuinamente abraçando-a e acreditando nela, até mesmo seus companheiros e discípulos mais próximos o fizeram. Pela primeira vez, o olhar de Jiraiya se nublou de dúvida. O que ele vinha buscando durante todos esses anos? Se uma ou duas pessoas o tivessem abandonado, ele poderia ter pensado que elas haviam mudado. Mas agora, quase todos ao seu redor o haviam deixado. Até mesmo Minato. Ao pensar nisso, Jiraiya pegou lentamente sua xícara, enquanto do outro lado, Minato, cheio de desculpas, ergueu a sua. Jiraiya-sensei, me desculpe. Talvez minhas palavras anteriores tenham sido muito duras, mas eu só não quero que você se afaste ainda mais de nós. Ao ver seu discípulo Minato, tentando consolá-lo, Jiraiya de repente caiu na gargalhada. Oh Minato, você está dizendo que seu professor esteve fugindo esse tempo todo? Ai, Jiraiya-sensei. Muito bem, eu não sou estúpido. Orochimaru, Tsunade e agora até você.
Parece que fui eu quem se afastou de vocês durante todos esses anos. Embora eu ainda não consiga entender completamente, eu, Jiraiya, não vou me permitir ficar para trás e perder o contato com todos vocês. Com a risada de Jiraiya e o tilintar seco das xícaras, Minato respirou aliviado, um sorriso se espalhando por seu rosto. Quando inúmeras pessoas ao seu redor dizem que alguém está errado, você pode acabar acreditando que essa pessoa realmente está errada. Mas quando quase todos ao seu redor vão embora e dizem que a outra pessoa está certa, você começa a se questionar. Será que, sem perceber, você se afastou deles? Isso é da natureza humana. Capítulo 305. Konoha. Debaixo da cachoeira, observando Naruto treinar, Jiraiya não pôde deixar de exclamar em admiração. Minato, eu nunca imaginei que Naruto já estivesse aprendendo a transformação de chakra da natureza vento. Ao lado dele, Minato sorriu e acenou com a cabeça. Ao longo dos anos, não tive muito tempo para cuidar pessoalmente do Naruto. A maior parte do seu treinamento foi ao lado do Hokage e do Sasuke. Talvez seja porque o Naruto herdou a linhagem sanguínea da mãe. Desde jovem, as reservas de chakra de Naruto sempre superaram as de seus colegas, então, naturalmente, ele começou a aprender a transformação da natureza do chakra mais cedo do que os outros. Encostado no tronco da árvore, Jiraiya ouviu a explicação de Minato e não pôde deixar de suspirar. Entendo. Parece que estou ficando sem coisas para ensinar ao Naruto. Acho que vou passar a técnica de invocação de sapos para ele. Em meio à risada calorosa de Jiraiya, Minato assentiu com um sorriso. Obrigado, Jiraiya-sensei. Embora Minato fosse aluno de Jiraiya, a técnica de invocação de sapos havia sido transmitida a ele por Jiraiya. Era natural, por respeito, obter a aprovação de Jiraiya antes de repassá-la ao seu filho. No entanto, acredito que com o talento atual de Naruto, ele não demorará muito para dominá-lo. Enquanto isso, vou me concentrar em ensiná-lo a ter experiência prática em combate e a coordenar suas habilidades em ninjutsu. Quando se tratava de coordenação de ninjutsu, a experiência de Jiraiya superava em muito a de Minato. Afinal, Minato se especializou em ninjutsu espaço-temporal mais tarde em sua carreira, e os talentos e a energia de uma pessoa são sempre finitos. Nesse caso, deixarei Naruto em suas mãos, Jiraiya-sensei. E fique com isto. Minato sorriu ao retirar de sua bolsa ninja um frasco marcado com o símbolo de 3 Tomoe. Ao ver o líquido familiar dentro, a expressão de Jiraiya mudou para choque, como se tivesse percebido algo. Minato, o Hokage, ele até te deu isso. O soro do selo sábio era um recurso incrivelmente raro e inestimável. Jiraiya o encontrou pela primeira vez durante a Segunda Grande Guerra Ninja, no campo de batalha da Terra da Chuva. Naquela época, eles estavam lutando contra Anzo da Salamandra, e Tsunade havia usado esse mesmo soro. Mais tarde, Jiraiya descobriu que Tsunade e Orochimaru haviam colaborado em pesquisas envolvendo outro Kekkei Genkai de Uchiha Yoru. Orochimaru havia desenvolvido uma forma mais rudimentar e perigosa de selo amaldiçoado, enquanto Tsunade criou um soro mais seguro que ajudava o corpo a se adaptar gradualmente à transformação. No entanto, a desvantagem era que até mesmo os Jounin de elite tinham dificuldades para lidar com o imenso consumo de chakra e energia exigido. Naruto iniciou o processo de adaptação há 3 anos. Seu corpo já se ajustou completamente. Minato sorriu enquanto falava, deixando Jiraiya momentaneamente sem palavras. Minato, você deve saber que não é sobre isso que estou perguntando. Atualmente, qualquer Anbu ou Jounin qualificado da vila pode tentar. Mas Jiraiya-sensei, como você sabe, este soro é essencialmente uma versão mais fraca do modo sábio. Ainda possui requisitos rigorosos. Além de alguns poucos indivíduos que nascem com compatibilidade natural, outros precisam de grandes quantidades de chakra para atender aos critérios. O padrão para o modo sábio era possuir reservas de chakra massivas. Embora o soro do selo sábio, frequentemente considerado uma versão inferior do modo sábio, tenha reduzido ligeiramente esse requisito, ainda era extremamente difícil para um Jounin comum alcançar a compatibilidade. Somente aqueles com constituições naturais específicas podiam iniciar o processo de adaptação ainda durante seus anos como Genin. Este mundo está mudando tanto. Jiraiya suspirou ao observar um garoto de 13 anos já possuindo a marca do sábio. Isso fez lembrar das dificuldades que ele próprio enfrentou ao aprender o modo sábio. Foi verdadeiramente brutal. Obrigado. A expressão de Pakura era de leve constrangimento. Embora fizesse parte de Konoha há muitos anos, esta era a primeira vez que ela reunirá coragem para fazer um pedido. Ela esperava que Yoru recusasse de imediato, mas, para sua surpresa, ele sorriu e concordou sem demora. Ao ver Pakura um pouco sem jeito, Yoru deu uma risadinha carinhosa. Não há necessidade de tanta formalidade entre nós. Afinal, foi você quem pediu isso. Em contraste com o desconforto de Pakura, Meiterumi exibia um sorriso radiante e sedutor, provocando-o ao dizer: Yoru-sama, você não pode se concentrar apenas na irmã Pakura, sabe? Minha discípula Hinata também precisa de um selo sábio. Pakura e Meiterumi trouxeram suas discípulas, Hinata Hyuga e Temari, respectivamente, com o objetivo de obter o selo sábio para elas. Yoru tratou-as igualmente, assentindo em concordância. Os níveis de chakra de Temari e Hinata são suficientes. Mesmo que vocês não tivessem vindo, os ninjas com melhor desempenho nos exames Chunin deste ano teriam sido selecionados para testes de eliminação. Aqueles que não atenderem aos critérios ainda serão recompensados com técnicas avançadas de ninjutsu. O selo sábio era fundamentalmente um meio de aprimorar as capacidades de um ninja. Naturalmente, Yoru não pretendia guardá-lo para si. No entanto, devido aos altos riscos envolvidos, garantir sua segurança exigia recursos e financiamento consideráveis. Além disso, as pessoas muitas vezes não dão valor às coisas conquistadas com muita facilidade. Lord Yoru, os dados estão aqui. Hinata Hyuga tem uma taxa de compatibilidade de 98%, e Temari tem uma taxa de compatibilidade de 86%.
Ao sair com o relatório em mãos, Mabui não conseguiu esconder seu espanto. Taxas de compatibilidade tão altas. De acordo com os dados do laboratório, qualquer pessoa com uma taxa de compatibilidade acima de 60% é considerada uma candidata ideal para o programa de cultivo da aldeia. Ao ouvir os resultados, Yoru ficou igualmente surpreso. Ele conseguia entender a alta compatibilidade de Nata, sua ligação sanguínea com o sábio dos 6 caminhos tornava natural que ela se destacasse. Afinal, o sábio havia dominado o modo sábio em meio-dia. O que mais o surpreendeu foi a alta compatibilidade de Temari. Mabui, segurando o relatório, admirou-se dos dados antes de se virar para Hinata e Temari, dando-lhes instruções rigorosas. O projeto Selo Sábio é um plano classificado como de nível S para a aldeia. Você deve manter absoluto sigilo. Na história original, era evidente que o selo amaldiçoado podia aumentar significativamente o poder de um ninja. O Quarteto do Som, usando o selo amaldiçoado, derrotou ninjas de nível Jounin e até mesmo conseguiu se manter firme contra os 11 de Konoha. Isso demonstrou que, com o selo amaldiçoado, um Chunin de elite poderia atingir o nível de um Jounin especial, ou até mesmo de um Jounin completo. Embora a duração tenha sido curta, o aumento de potência foi inegável. É importante notar que foram os ninjas de nível Kage, a espinha dorsal do poder militar de uma vila residia em seus Jounin. As 5 grandes nações possuíam apenas cerca de 500 a 600 Jounin e Jounin especiais combinados, e muitos deles eram idosos ou estavam feridos. Isso ressaltou quão valiosa era a força de combate de um Jounin. Mesmo um Jounin especial era um trunfo estratégico. O Selo Sábio, no entanto, tinha o potencial de criar um número significativo de Jounins especiais, ao mesmo tempo que fortalecia os Jounins já existentes. Para a estratégia futura de Konoha, o Selo do Sábio era de importância crucial. Com isso, a força de combate de alto nível de Konoha poderia dobrar, não em quantidade, mas em qualidade. Afinal, apenas alguns poucos escolhidos conseguiam se adaptar ao Selo do Sábio. Temari e Hinata passarão pelo processo de marcação semanalmente. Para aquelas com taxas de compatibilidade abaixo de 70%, o processo requer soros adaptativos caros e significativamente mais tempo. Hinata ouvia com entusiasmo os detalhes do projeto secreto de nível S. Ela sentia como se estivesse dando um passo mais perto do Hokage. Enquanto isso, Temari sentiu uma pontada de emoção surgir. Seu nariz formigava e seu coração se encheu de gratidão. Ela percebeu que o Hokage realmente os considerava parte da vila. Todos continuaram seu treinamento intenso, preparando-se para o confronto final dos exames Chunin. Por quê? Por que você não veio quando o vovô morreu? Por que você não estava aqui quando o nosso clã foi massacrado? E agora? Agora você aparece. À noite, em um pequeno apartamento, Konohamaru encarava furiosamente o ninja de cabelos brancos à sua frente, sua voz tremendo de raiva enquanto gritava. Jiraiya, por outro lado, olhou para Konohamaru, cujos olhos estavam nublados de ódio. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar. Konohamaru, as coisas nem sempre são tão simples quanto você pensa. Não basta apenas viver bem a sua vida agora? Por que você está tão obcecado por vingança? O ódio só vai. Jiraiya sentiu uma pontada de culpa em relação a Konohamaru. Afinal, aquele garoto era o último legado de seu mestre, o terceiro Hokage. Contudo, ao mesmo tempo, sentia-se impotente diante do extermínio do clã Sarutobi. Não havia como mudar o que havia acontecido. As provas eram irrefutáveis. Poder. Preciso do poder para me vingar. E o nome Sarutobi. Jamais o abandonarei. Reviverei o clã Sarutobi. A voz de Konohamaru era fria e obstinada, sua expressão sombria e resoluta. Ele era como outro Sasuke Uchiha, consumido pelo ódio. Mas a diferença era clara. Após o massacre do clã Uchiha, a vila demonstrou mais simpatia do que desprezo por Uchiha Sasuke. Afinal, havia uma diferença fundamental entre as circunstâncias do golpe Uchiha e a queda do clã Sarutobi. Como um dos clãs fundadores de Konoha, o terceiro Hokage jamais ousara rotular publicamente o clã Uchiha como traidores. Isso permitiu que Sasuke evitasse hostilidade e ostracismo na vila, mesmo após a tragédia de seu clã. Mas o caso de Konohamaru era diferente. O clã Sarutobi havia sido abertamente taxado de traidores que tentavam um golpe de estado. Para todos em Konoha, Konohamaru não era nada mais do que o filho de um traidor. Konohamaru, seus pensamentos são muito perigosos agora. Não posso deixar você continuar por esse caminho. Ao ver o ódio nos olhos de Konohamaru, Jiraiya sentiu uma onda de raiva, mas também uma sensação de alívio ao se lembrar da contenção demonstrada por Uchiha Yoru. Se não fosse pela sabedoria e paciência de Yoru, um ódio como esse teria levado ao completo extermínio do clã Sarutobi durante a era do terceiro Hokage. Provavelmente por intervenção de Danzou. O fato de Konohamaru ainda estar vivo em Konoha era quase um milagre. Por quê? Diante da rejeição de Jiraiya, um furioso Konohamaru gritou de volta. Meu avô te ensinou. Sem ele, você seria quem é hoje? Agora tudo o que peço é que retribua a bondade que ele te demonstrou. E você? Dentro do apartamento apertado, a voz de Konohamaru ficou rouca enquanto ele gritava, o peito arfando de raiva. Ele encarou Jiraiya com uma intensidade inflexível. Jiraiya, no entanto, apenas balançou a cabeça lentamente. Konohamaru, deixando tudo de lado, você acha que com a minha orientação, você conseguiria o poder que busca? Olhando para o garoto de 10 anos à sua frente, Jiraiya zombou friamente, esmagando as fantasias irreais de Konohamaru. Seu talento é muito medíocre. Finalmente entendi por que a vila permitiu que você vivesse. É porque você não representa uma ameaça para ninguém. As palavras duras de Jiraiya atingiram Konohamaru como um golpe físico, deixando-o pálido e trêmulo. Na verdade, o talento de Konohamaru não era ruim. Mesmo sem o sangue da linhagem Uzumaki, ele ainda era considerado acima da média entre os ninjas civis. Mas Jiraiya sabia que precisava destruir completamente as ilusões de Konohamaru. Se o talento de Konohamaru fosse realmente excepcional, Jiraiya não teria hesitado em guiá-lo pelo caminho certo.
Mas como as coisas estavam, Jiraiya só pôde balançar a cabeça em desapontamento. Mesmo com seu treinamento, o futuro de Konohamaru seria limitado. Não, isso não é possível. Eu sou o neto do terceiro Hokage. As palavras frias e impiedosas de Jiraiya abalaram Konohamaru profundamente. Pálido, ele negou desesperadamente a realidade, mas o pânico em seus olhos o traiu. Ele começou a se lembrar de como, ao longo dos anos, seus níveis de chakra mal haviam aumentado. Seu progresso no aprendizado de ninjutsu havia diminuído, e ele sentia como se estivesse se tornando cada vez mais mediano. Os colegas que ele antes havia superado agora estavam alcançando e até mesmo ultrapassando. O pensamento o deixou ainda mais desesperado. Afinal, ele não era um gênio? Jiraiya suspirou baixinho. Antes de vir para cá, ele já havia examinado o corpo de Konohamaru e não encontrado sinais de crime, nenhuma adulteração ou veneno. A estagnação de Konohamaru se devia simplesmente às limitações de seu talento natural. Talvez você não entenda agora, disse Jiraiya suavemente, mas o tempo lhe mostrará a verdade. Um dia, quando finalmente se libertar, ouça-me, abandone o nome Sarutobi. Viva como uma pessoa comum em Konoha. Você será muito mais feliz assim. Às vezes a mediocridade é uma bênção. Com essas palavras, Jiraiya se virou e saiu. Ele viera apenas para verificar as condições de vida de Konohamaru. Ao ver que a acomodação do garoto era decente e que ele recebia subsídios suficientes da aldeia, Jiraiya ficou tranquilo. Para Konohamaru, uma vida de mediocridade era o melhor resultado possível, para si mesmo, para a vila e até mesmo para Jiraiya. Numa sala secreta. Senhora Kushina. Durante a tensa reta final dos exames Chunin, após um dia inteiro de treinamento, Hinata Hyuga e Temari chegaram respeitosamente a esta base de pesquisa secreta. Por acaso, eles encontraram Uzumaki Kushina, que apertou os olhos e sorriu calorosamente. Não esperava que vocês dois fossem tão compatíveis com o corpo do Selo Sábio, especialmente você, Hinata. Deixe-me dar uma olhada nos seus registros. Ao longo dos anos, Tsunade teve que se concentrar em suas pesquisas enquanto também lidava com os deveres de Hokage. Enquanto isso, Mikoto era responsável pelo clã Uchiha e pela força policial, o que a deixava igualmente sobrecarregada de trabalho. Apenas Kushina Uzumaki, responsável pela divisão de barreiras, tinha um papel relativamente tranquilo. O clã Uzumaki, recém-reconstruído, mal chegava a algumas dezenas de pessoas, então sua carga de trabalho era leve. Como resultado, ela se tornou a pessoa encarregada do projeto ultra-secreto do Selo Sábio. Todos os dados sobre os ninjas candidatos de Konoha ao Selo Sábio tiveram que passar por suas mãos. Ao verem Kushina, embora Temari fosse mais velha que Hinata, ela ficou mais nervosa, comportando-se com o máximo respeito e cuidado para não demonstrar a menor impropriedade. Kushina, folheando os discos, cruzou as pernas elegantes e olhou para as duas jovens mulheres que estavam diante dela. Uma taxa de compatibilidade tão alta. Apertando os olhos, Kushina reconheceu imediatamente a jovem Hinata Hyuga. Afinal, ela frequentemente folheava aquele álbum de fotos com Hinata em vários estilos, que ainda estava ao lado da cama delas. Uma regressão da linhagem sanguínea, hein? Isso significa que ela pode dar à luz filhos ainda mais fortes. Kushina murmurou para si mesma, seu olhar pousando em Hinata enquanto um sorriso travesso surgia em seus olhos. Aquela jovem era bastante interessante, assim como a madura Temari de cabelos loiros que estava ao seu lado. Hinata-chan, eu me lembro que suas provas do exame Chunin eram bem interessantes. Elas ainda estão ao lado da nossa cama, sabia? O comentário provocativo de Kushina fez Hinata esboçar um sorriso forçado. Embora Hinata normalmente fosse direta em seu comportamento, estar diante da esposa do Lorde Yoru lhe causava uma sensação incontrolável de desconforto. Que gracinha, ouvi dizer que você quer fazer parte da família, é? Imagino que você não queira que Yoru descubra isso, quer? Com sua personalidade travessa e brincalhona, Kushina puxou Hinata para seus braços, bagunçando seus cabelos negros. Sua voz baixou enquanto continuava, fazendo os olhos pálidos de Hinata tremerem. Embora geralmente fosse ousada, essa confiança desapareceu ao se deparar pessoalmente com Kushina. Se ela estivesse realmente diante de Lorde Yoru, será que ela sequer ousaria? Ao observar a expressão rígida no rosto de Hinata enquanto a segurava, os lábios de Kushina se curvaram em um sorriso intrigado. Temari-chan, você não gostaria que Yoru descobrisse essas suas inseguranças por ser uma pessoa de fora, gostaria? Temari também congelou com a expressão rígida enquanto evitava o olhar de Kushina. A personalidade dessa moça era tão brincalhona e travessa quanto a irmã Pakura havia descrito. Senhora Kushina, O olhar sedutor de Kushina percorreu as duas jovens enquanto as abraçava, uma em cada braço. Ela lembrava uma vilã astuta e sedutora ao se inclinar para frente, sussurrando para elas e abrindo-lhes as portas para um novo mundo. É muito simples. Se você não quer ser tratado como um estranho, torne-se parte da família. Foi o que eu fiz naquela época. Olhe para mim agora. Quem se atreve a me chamar de estranho hoje em dia? E Hinata-chan, eu não esperava que você fosse tão talentosa. Deixa eu te contar um segredinho. Yoru adora brincar com isso. Enquanto falava, Kushina olhou para as duas jovens à sua frente. Satisfeita com as reações delas, voltou a olhar para a pedra Hokage do lado de fora da janela. Seus olhos brilhavam com ambição. Yoru já estava trilhando o caminho para se tornar um deus. O que era a posição de Hokage em comparação a isso? Uma vez que o mundo ninja estivesse unificado, Yoru superaria o sábio dos 6 caminhos e se tornaria uma divindade ainda maior. E ela se tornaria sua deusa. Pensar nisso fez o coração de Kushina se encher de entusiasmo. Na época em que Yoru almejava se tornar Hokage, ela aspirava a ser a esposa do Hokage. Agora que Yoru almejava se tornar um deus, ela ousava sonhar tão alto quanto ele. As ambições de Tsunade e Mikoto eram muito modestas. Kushina estava determinada a ajudar Yoru a realizar seu sonho o mais rápido possível. A irmã Mikoto disse certa vez que com todos os recursos que investimos em seu treinamento, a melhor maneira de garantir sua lealdade é torná-los um de nós, tanto em corpo quanto em espírito.
Só assim eles poderão oferecer o maior apoio a Yoru. Kushina não conseguia deixar de pensar nas mulheres que Mikoto havia treinado pessoalmente, Samui, Mabui e Ujito. As garotas já davam tudo aos seus homens. Com um sorriso malicioso, Kushina murmurou para si mesma: Irmã Mikoto, eu também posso ajudar Yoru. Se você consegue, eu também consigo. Até mesmo um daimyo podia ter inúmeras consortes favoritas. Então, por que não um deus? Um brilho estranho cintilou nos olhos de Kushina. Tsunade e Mikoto provavelmente não faziam ideia de quão ambiciosa Kushina realmente era. Ou melhor, desde o início, a personalidade ousada de Kushina só era comparável à audácia de seus pensamentos. Ela ousou sonhar e ousou agir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Konoha. Com o passar do tempo, a chegada dos 5 Kage em Konoha fez com que toda a vila explodisse em entusiasmo. Uau, os 5 Kage estão aqui! Como esperado do Lord Hokage. Os ingressos para o exame Chunin são muito caros. Dentro da enorme arena, a multidão vibrava de entusiasmo, e toda a vila de Konoha fervilhava de animação. A luz brilhante do sol banhava a terra enquanto a batalha final dos exames Chunin se aproximava. Tanto dentro quanto fora de Konoha, inúmeros ninjas reforçavam a segurança. Quanto mais movimentado o horário, mais rigorosa a vigilância. Ao redor da arena, inúmeros ninjas de Konoha também observavam e protegiam a área com atenção. A arena ruidosa estava repleta de dignitários de várias nações, juntamente com alguns daímios de países menores que compareceram pessoalmente. Para as nações menores protegidas por Konoha, seus daímios exibiam sorrisos de alívio. Embora fossem essencialmente marionetes, pelo menos suas vidas não corriam mais perigo. As coisas estavam muito caóticas antes, e quanto mais forte Konoha se tornasse, mais estáveis seriam suas vidas. Os guarda-costas desses nobres, por possuírem chakra, ficavam sentados em uma área separada por motivos de segurança. Enquanto isso, os daímios e os convidados nobres estavam sentados em áreas protegidas por barreiras especiais para garantir sua segurança. O aparecimento dessas barreiras dava às pessoas uma sensação de segurança, mas também servia como precaução contra possíveis arruaceiros. Mesmo antes do início dos exames Chunin, a enorme arena já estava repleta de um zumbido ensurdecedor de vozes. Inúmeros olhares se voltaram para a plataforma mais alta da arena, onde 5 cadeiras de pedra, simbolizando as aldeias ninja mais fortes do mundo, ainda estavam desocupadas. No entanto, o clima no escritório do Hokage, de onde ele deveria estar se dirigindo para a arena, era pesado e opressivo. Os rostos dos Jounin de elite de Konoha estavam solenes, enquanto Uchiha Yoru, sentado à mesa, recostava-se com os olhos semicerrados, batucando ritmicamente os dedos na mesa. Hokage-sama, enquanto eu liderava minha equipe para a arena do exame Chunin, encontramos os esquadrões dos outros 4 Kages. Hinata viu algo. Terumi Mei, com expressão grave, relatou lentamente suas descobertas. Atrás dela, Hyuga Hinata permanecia ereta. Apesar da multidão na sala, ela não hesitou e encarou Hokage diretamente. Então Hinata, seu Byakugan viu algo sobre o Kazekage e o Mizukage? Enquanto os exames Chunin se preparavam para começar, a revelação de Hinata trouxe notícias chocantes que não só surpreenderam Yoru, como também poderiam ter grandes implicações para Konoha. Um leve sorriso de curiosidade surgiu em seu rosto. Respondendo à pergunta de Yoru, Hinata conteve sua empolgação e assentiu solenemente. Lord Yoru, meu Byakugan parece ser mais forte do que o do resto do clã Hyuga. Consigo ver coisas que outros usuários do Byakugan não conseguem. Os ninjas reunidos no escritório do Hokage eram todos confidentes de Yoru. Mesmo assim, todos ficaram atonitos com a revelação sobre a filha mais velha do clã Hyuga. Isso ultrapassou as capacidades conhecidas do Byakugan. Será que existe algo além do Byakugan? Algo semelhante ao Mangekyou Sharingan? Ao terem esse pensamento em mente, muitos instintivamente olharam para o seu Hokage. Eu vi o 4º Kazekage e o 4º Mizukage. Eram eles, mas não eram eles. Eu conseguia ver 2. A explicação de Hinata era carregada de seriedade, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Embora ela também estivesse presenciando aquele fenômeno pela primeira vez, os ninjas reunidos não eram tolos e rapidamente compreenderam os significados ocultos em suas palavras. Sombras tremeluzentes, seriam almas? A voz calma de Yoru ecoou pela sala, e as palavras de Hinata ficaram gravadas na mente de todos. As sombras trêmulas do Kazekage e do Mizukage assemelhavam-se a almas. Seus olhos estavam vazios, mas suas aparências eram inconfundíveis. Estranhamente, suas almas pareciam habitar corpos desconhecidos. Corpos desconhecidos, mas almas que lembram o Kazekage e o Mizukage. A pessoa mais sábia presente, Tsunade, franziu a testa e comentou friamente. Pelo que sei, manipular as almas dos mortos só é possível através do jutsu proibido descrito no pergaminho dos selos, jutsu de reanimação. Atualmente a única pessoa em Konoha capaz de usar essa técnica é Orochimaru. Além dele, os únicos outros suspeitos seriam o criminoso foragido Danzou Shimura ou o ninja renegado de nível S, Azuma Sarutobi. Afinal, ninguém pode garantir que o filho do 3º Hokage não tenha lido o pergaminho dos selos. As palavras frias e cortantes de Tsunade trouxeram à tona o passado sombrio da era do 3º Hokage. O pergaminho dos selos deixou de ser um tesouro zelosamente guardado pelo Hokage e pelos escalões superiores e tornou-se um peão em lutas de poder entre os clãs. Yoru, no entanto, respondeu com um sorriso indiferente. Não é de admirar que Jiraiya tenha mencionado ter visto vários ninjas de elite da névoa infiltrando-se na Terra do Fogo. Até mesmo ninjas da areia foram avistados. Parece que alguém está orquestrando um pequeno espetáculo. Nesse instante, o sorriso de Yoru se tornou sarcástico. O que era aquilo? Outra versão do plano de destruição do exame Chunin? A sombra de um conspirador, oculta nas trevas, pairava na mente de todos. Danzou. Uma conspiração dessa só poderia levá-los a um suspeito. O nome surgiu na mente de todos os presentes.
Marido, se Danzou estiver por trás disso, precisamos estar preparados. Yoru levantou-se lentamente de seu assento, um sorriso confiante se espalhando por seu rosto. Eu estava preocupado com as implicações externas do nosso ataque planejado à Terra das Águas. Mas agora, é o momento perfeito. E desta vez, 2 de uma vez. Transmita minhas ordens. Avance com o plano de ataque relâmpago. Comece os preparativos para operações visando também a Vila da Areia na Terra do Vento. Designem Uchiha Itachi para supervisionar a arena do exame Chunin. Kakashi Atake ficará responsável pela Vila da Areia. Uchiha Shizui cuidará da Vila da Névoa. A Ambu, a Raiz e a polícia de Konoha devem entrar em alerta máximo. Assim que os exames Chunin começarem, emita ordens de evacuação para toda a vila. Todos os ninjas de Konoha devem entrar em estado de prontidão para o combate. Caso surja um conflito, Konoha entrará em um bloqueio temporário, ninguém poderá entrar ou sair sem autorização. Assim que Yoru deu ordens decisivas, o escritório do Hokage se transformou em um turbilhão de atividades. Sombras das unidades Ambu partiram rapidamente para disseminar ordens, enquanto os Jounin presentes se preparavam para a batalha. Todos os preparativos devem ser concluídos em 30 minutos. Sim, senhor. Com a estratégia finalizada, Yoru se levantou e voltou seu olhar para Hinata, que havia prestado um enorme serviço. Ele lhe ofereceu um sorriso satisfeito. Agora, é hora de ver quais truques esses palhaços têm na manga. Ao colocar a mão na cabeça de Hinata, o olhar de Yoru se voltou para a movimentada arena do exame Chunin do lado de fora da janela. Seus olhos brilhavam com uma luz gélida. Vamos! Ao seu comando, os ninjas reunidos gritaram em uníssono e se prepararam para seguir para a arena do exame Chunin. Entre eles, os olhos brancos de Hinata brilhavam de admiração e entusiasmo, seu coração palpitando. Nenhuma mulher conseguiria resistir a um homem que exercesse imenso poder e inspirasse respeito, especialmente quando esse homem fosse alguém que ela admirasse profundamente. Arena do exame Chunin. Com a chegada do 4º Kazekage Hasa, do 4º Mizukage Yagura, do 4º Raikage e do 3º Tsuchikage Onoki, a atmosfera na arena atingiu seu ápice. Em meio aos aplausos estrondosos da multidão, a emoção tomou conta da plateia. Bem-vindo! Yamato, usuário do estilo Madeira, e Kakashi Atake, ambos com sorrisos calorosos, escoltaram pessoalmente os Kage das 4 grandes nações até seus assentos. O grupo de companheiros avaliou discretamente o lendário ninja do estilo Madeira, cujo comportamento reservado fazia parecer tão rígido quanto um tronco de madeira. Lord Hokage, jamais imaginei que em pouco mais de 10 anos o senhor desenvolveria Konoha a tal ponto. Estou verdadeiramente impressionado, disse a Uchiha Yoru, que chegou acompanhado por seus 4 guardas Hokage, Konan, Mabui, Yujito e Samui. Quando os 5 Kage se reuniram, uma cena digna de um conto épico. Isso fez com que todo o estádio do exame Chunin entrasse em alvoroço. Olha, é o 3º Tsuchikage da nossa vila. O mais bonito de todos deve ser o Hokage, não é? Salve, Lord Hokage. Em meio aos incontáveis aplausos, os 5 Kage tomaram seus respectivos assentos de pedra. Para 5 grandes nações ninjas, reunir seus líderes em público era um evento grandioso. O 3º Tsuchikage, Onoki, estava acompanhado por seus guardas Hokage, Kurotsushi e Akatsushi. O 4º Raikage, tinha Darui e um ninja como desconhecido como seus guardas. Já o Kazekage Hasa e o Mizukage Yagura tinham seus 2 guardas mascarados, o que dificultava sua identificação. Assim que os 5 Kage se acomodaram em seus lugares, a expressão austera do 4º Raikage tornou-se sombria ao ver Yoru novamente, embora nenhum traço de ódio transparecesse em seu rosto. Ficou claro que aquele Raikage aparentemente impetuoso e impulsivo não era um mero tolo. Devo dizer, Hokage, você é invejável, tão jovem e já tem a princesa Tsunade, a princesa Kushina e até mesmo o líder do clã Uchiha te apoiando. Até seus guardas são tão jovens e bonitos, comentou Onoki com um sorriso malicioso assim que se encontraram. Seus olhos percorreram brevemente os 4 guardas Hokage de Yoru, em um tom provocador. Embora dito em tom de brincadeira, todos entenderam o significado implícito. Ele estava zombando de Uchiha Yoru, sugerindo que este havia tomado o poder por meio de um golpe de estado e se entregado à beleza. Contudo, Yoru manteve a calma e sorriu ao responder abertamente ao astuto Onoki. Nem todos nós somos como o 3º Tsuchikage, que apesar da idade, ainda não escolheu um sucessor. Seus padrões são bastante elevados. Como diz o ditado, os insultos não devem atingir o ponto fraco de uma pessoa, mas as palavras de Yoru fizeram exatamente isso. O rosto de Onoki endureceu imediatamente. O comentário foi certeiro, e embora estivesse frustrado, ele teve que forçar um sorriso despreocupado e uma risada. Este meu velho corpo aguenta facilmente mais 10 anos. Yoru, como se de repente se lembrasse de algo, assentiu com a cabeça e disse: o 3º Tsuchikage me lembra um dos antigos Hokages de Konoha, que também se recusou a renunciar apesar da idade. No fim, seu julgamento debilitado o levou a um grave erro. Felizmente, Konoha é forte e próspera, ou as coisas poderiam ter sido muito piores. O tom reflexivo de Yoru quase fez Onoki explodir de raiva. Ao lado, a jovem Kurotsushi se esforçava para conter o riso, sabendo muito bem que seu avô não se recusava a renunciar por teimosia. Ele simplesmente não tinha ninguém adequado para substituí-lo. Onoki, vermelho de raiva, pensou consigo mesmo. Aquele comentário malicioso sobre a minha idade e a falta de recursos de Vagakuri foi certeiro. Enquanto isso, o 4º Raikage, observando o constrangimento de Onoki, exibiu uma expressão desagradável enquanto resmungava. Ao contrário do Hokage, que recrutou ninjas de outras vilas para se juntarem a Konoha ao longo dos anos. Ouvi dizer que até mesmo o clã Kaguya e o clã Yuki se tornaram parte de Konoha. Quem disse que o Raikage era impulsivo? Essa declaração não só apoiou Onoki, como também arrastou a Vila da Névoa para o conflito, uma jogada calculada. O 4º Mizukage Yagura soltou um resmungo frio, o rosto sombreado pela aba do chapéu. Permaneceu em silêncio, visivelmente descontente.
O quarto Kazekage Rasa ostentava uma expressão igualmente sombria. Recrutado, o sorriso de Yoru tornou-se peculiar. Ele olhou para trás, para seus guardas Hokage, e perguntou em tom de brincadeira. Recrutei algum de vocês à força? Seus 4 guardas Hokage, cada um com uma presença marcante, sorriram em uníssono. Eu nasci na Terra da Chuva. Sem o Lorde Yoru, eu teria morrido de fome nas ruas, disse Conan, seu rosto suavizando-se em um sorriso que carregava uma imensa pressão de chakra, fazendo com que os outros Kage estreitassem os olhos em choque. Ela é mesmo de outra vila? Esse nível de chakra é superior ao de um Jounin comum. Mabui, Samui e Ujito, que estavam atrás de Yoru, trocaram olhares de desprezo com os guardas do Raikage antes de zombarem deles. Quarto Raikage, devemos lhe agradecer. Quando ansiávamos por nos matricular na Academia Ninja da Vila Oculta da Nuvem, fomos recebidos com discriminação e injusta bullying. Depois, fomos vendidos pela neta de um ninja, como escravos. O tom autodepreciativo deles fez os olhos de Onoki se arregalarem quando ele se virou para olhar para o quarto Raikage. Meu Deus! É assim que a Vila Oculta da Nuvem funciona? Não me surpreende que as coisas tenham terminado assim. Com tanto talento eu os teria tratado como tesouros em Iwagakure. Mas a Vila Oculta da Nuvem não só não os valorizou, como os vendeu como escravos. As veias do quarto Raikage assaltaram em sua testa, seus olhos ardendo com uma fúria contida. Yoru suspirou, lançando um olhar para Onoki e devo dizer que devemos muito à discriminação na Terra do Relâmpago. Sem ela, Konoha não teria tantos gênios. Seu tom sarcástico era irritante. Sim, já entendemos, vocês têm muitos gênios. Não precisa ficar esfregando na nossa cara. O quarto Raikage manteve um sorriso forçado apesar da crescente frustração, enquanto Conan sinalizava para que seus companheiros se contivessem. Mabui deu um passo à frente, ajoelhou-se respeitosamente e disse suavemente. Lorde Hokage, o local do exame está pronto. Com seus cabelos curtos e prateados e postura serena, Mabui exalava a aura de uma secretária competente, fazendo Yoru assentir em aprovação. Nesse caso, deixarei o primeiro exame para Samui. Os olhos de Samui brilharam de gratidão, sabendo que essa era a maneira de Yoru deixá-la desabafar suas frustrações. Sim, Lorde Yoru. Samui, agora vestida com seu traje profissional, canalizou seu chakra. Raios brilharam ao seu redor e, antes que alguém pudesse reagir, ela apareceu no centro do estádio. Liberação de relâmpago, armadura de relâmpago. Onoki exclamou surpreso, reconhecendo imediatamente a técnica. Essa é a armadura relâmpago. O rosto de A escureceu como uma nuvem de tempestade. Maldito Onoki, você está fazendo isso de propósito. Yoru deu uma risadinha, atiçando ainda mais a fogueira. Você está enganado, terceiro Tsuchikage. Esta é a minha versão aprimorada, a armadura do Deus do Trovão. Embora Samui tenha sido vendida por traficantes de escravos, seu talento é inegável. Especialmente seu domínio do taijutsu de liberação de relâmpago. Suas palavras estavam repletas de escárnio, claramente com a intenção de provocar. Todos os presentes tinham suas segundas intenções, mas o quarto Raikage estava genuinamente furioso. Aquilo não era apenas jogar sal na ferida, era um insulto completo. Esses 3 indivíduos talentosos, que quase se tornaram ninjas da Vila Oculta da Nuvem, agora eram o orgulho de Konoha. Era revoltante. Se a fervia de raiva, Onoki estava tomado pelo arrependimento. Se ao menos eu tivesse agido antes para recrutá-los da Terra do Relâmpago. Agora Konoha colheu todos os frutos. Capítulo 307. Local do exame Chunin. Olha, é o Jounin Samui. Que legal. Ela é tão linda. Assim que a figura imponente de Samui apareceu, todo o recinto explodiu em entusiasmo. Inúmeros espectadores fixaram o olhar com expectativa no ninja que estava no centro, prestes a presidir o duelo. Ao mesmo tempo, informações sobre Samui começaram a se espalhar entre a multidão. Dizem que Jounin Samui é o segundo usuário mais forte do estilo relâmpago em Konoha, perdendo apenas para o Hokage. Ouvi dizer que Samui e seus companheiros eram originalmente da Vila Oculta da Nuvem. Eles estavam prestes a frequentar a Academia Ninja de lá, mas foram traídos por seus conterrâneos e vendidos a traficantes de pessoas. Felizmente foram resgatados por Lorde Yoru, e foi assim que acabaram aqui. No centro da arena, sob o olhar atento da multidão, Samui examinava os arredores com seu olhar frio e penetrante. Seus curtos cabelos loiros brilhavam à luz do sol, e sua postura confiante fazia com que seus lábios se curvassem levemente para cima ao ouvir os murmúrios ao seu redor. Enquanto isso, os ninjas da nuvem oculta exibiam expressões de desgosto. Afinal, essa era uma parte vergonhosa de sua história sendo exposta publicamente. Declaro oficialmente abertas as finais do exame Chunin. Primeira luta, competidores, entrem na arena. Com a voz gélida e imponente de Samui ecoando pelo local, muitos espectadores balançaram a cabeça em sinal de admiração. Tayuya contra Temari. Com o início da primeira luta, a multidão ficou ainda mais animada, assistindo ansiosamente ao confronto entre as Kunoichi de Konoha. Ambas as competidoras são ninjas femininas de Konoha? Aquela garota loira com o leque, dizem que ela é filha do Kazekage, que a abandonou. Nossa, isso vai ser interessante. A filha do Kazekage, agora uma ninja de Konoha? E aquela ruiva é tão fofa. Ouvi dizer que ela descende do clã Uzumaki. Na arena, Tayuya, a ruiva de estatura pequena e jeito travesso, exibiu um sorriso largo enquanto encarava sua oponente Temari. Temari, desta vez, não vou pegar leve com você.
Do outro lado, Temari, exalando elegância e confiança enquanto segurava seu leque de ferro, lançou um olhar para o Kazekage sentado na plataforma elevada. Respirando fundo, sua expressão tornou-se igualmente resoluta. Essas deveriam ser as minhas palavras. As duas jovens, no auge da juventude, inflamaram ainda mais o entusiasmo da multidão. Lá em cima, na plataforma de observação dos Kage, o ancião Tsuchikage, Onoki, sorriu maliciosamente e comentou: Então, está aí a primeira partida? Que notável! A filha do Kazekage está participando. Estou curioso para ver como isso se desenrola. Os comentários provocativos de Onoki levaram o Hokage, Uchiha e Yoru, a responder com um aceno calmo de cabeça. Onoki, parece que sua idade está pesando. Temari agora é uma ninja de Konoha. Com apenas uma frase, Yoru não só zombou do Kazekage, como também voltou a provocação de Onoki contra ele. Onoki, porém, apenas deu uma risadinha e não disse mais nada. Seu olhar se voltou para o Kazekage Rasa, que permanecia sentado em silêncio com o rosto escondido sob o chapéu. Sob a sombra do chapéu, os olhos de Rasa brilhavam friamente com uma raiva profunda. Tayuya, Temari. Assim que a voz imponente de Samui ecoou pela arena, as duas competidoras se prepararam imediatamente para a batalha. Num piscar de olhos, Samui desapareceu do centro da arena. Os tênues vestígios de relâmpagos que permaneceram no ar fizeram a plateia suspirar de espanto. A árbitra? Para onde ela foi? Em meio às exclamações, alguém finalmente avistou Samui, que agora estava parada despreocupadamente na plataforma de observação com uma mão no quadril, assistindo calmamente ao desenrolar da partida. Para o olhar destreinado, sua beleza era fascinante. Mas para os ninjas experientes na plateia, sua velocidade os deixou em choque. Especialmente entre os Jounin, havia uma crescente sensação de tensão. Que velocidade incrível! Até eu só consegui ver o rastro. Essa é a técnica de liberação relâmpago de movimentos corporais? Até mesmo Kakashi Atake, renomado por sua habilidade, ficou interiormente surpreso. Só de observar sua velocidade, ele podia sentir a pressão emanando de sua técnica. Ele não pôde deixar de suspirar internamente pensando: não há nenhum fraco entre eles. Os ninjas da nuvem oculta também notaram isso. O quarto Raikage, cerrou os punhos e rangeu os dentes em frustração. Raikage-sama, a velocidade do relâmpago corporal daquela mulher provavelmente supera a da maioria dos Jounin da nossa vila. Cala a boca. Eu já sei disso. Através da conexão mental entre eles, o Raikage fervia por dentro. Como especialista em taijutsu, ele reconhecia facilmente a velocidade extraordinária dela. Além dele próprio e de Killer Bee, ninguém na vila oculta da nuvem se comparava ao domínio de Samui sobre o taijutsu de liberação de relâmpago. Foi uma constatação amarga. Eles haviam perdido um verdadeiro talento em Samui. Vejam, a partida começou. A plateia explodiu em entusiasmo quando Tayuya e Temari começaram sua batalha. Depois de se testarem com kunais à distância, as duas rapidamente passaram para o combate corpo a corpo. Por se conhecerem há algum tempo, estavam bem cientes dos pontos fortes e fracos uma da outra. Temari se destacava no ninjutsu de liberação de vento, enquanto Tayuya se especializava em genjutsu. Ambas eram lutadoras de longo alcance, não adequadas para combate corpo a corpo. Tayuya, Temari. As duas gritavam enquanto a luta se intensificava, cativando a plateia com o duelo dinâmico e suado entre konoishis habilidosas. Das trocas de kunais e shurikens ao elegante taijutsu de combate corpo a corpo, o confronto foi simplesmente emocionante. Entre os espectadores, porém, alguns ninjas franziram a testa. Kakashi, essas duas garotas não deveriam ser lutadoras de longo alcance? Perguntou Might Guy, intrigado com a demonstração de combate corpo a corpo. Kakashi, aparentando estar relaxado, observou a partida casualmente antes de responder. Cara, você tem que se lembrar, essa luta é para o público. Kakashi, você está dizendo que isso é uma partida de exibição. Até mesmo Might Guy finalmente entendeu. Atrás dele estavam muitos dos genins da mesma turma de formandos, que ao presenciarem a batalha, exclamaram em uníssono surpresos. Uma partida de exibição. Isso não é um pouco desrespeitoso. Droga. Mesmo que seja apenas uma luta de exibição sem usar seus jutsus especiais, o duelo de taijutsu deles já ultrapassou em muito o nível genin. Aruno Sakura, Rock Lee, Tenten, Yuga Inata, Inuzuka Kiba, Aburami Shino, Nara Shikamaru, Akimichi Shoji e Yamanaka Ino. Todos esses genin franziram a testa enquanto assistiam à batalha. Dentre eles, Kiba foi quem se sentiu mais frustrado, considerando aquilo uma falta de respeito para com os adversários. No entanto, também havia indivíduos inteligentes como Shikamaru que observavam a batalha com calma. Quanto às duas que estavam lutando no campo de batalha, Temari e Tayuya, elas continuavam em combate corpo a corpo com expressões resolutas, enquanto trocavam palavras em voz baixa. O Hokage nos ordenou que fizéssemos com que parecesse bom, preservar nossa força, mas também demonstrar grande poder. Se for esse o caso, então vamos ativá-lo. Lembro-me de que você já aplicou o selo sábio. Não há outra escolha. À primeira vista, Temari e Tayuya pareciam ser inimigas declaradas, mas nos bastidores, elas se conheciam muito bem. Para os espectadores, no entanto, parecia que os dois estavam realmente furiosos. Após um rugido, ambos começaram a ficar sérios. Em meio às exclamações de espanto da plateia, até mesmo os jounin presentes não conseguiram esconder a seriedade de suas expressões, muitos deles em estado de choque. Que poder é esse? O selo do sábio. Essa é a lendária técnica proibida transmitida secretamente pelo Hokage de Konoha. Imprimir o selo do sábio em subordinados de confiança pode aprimorar muito a capacidade de combate de um ninja. Então este é o lendário e misterioso poder do selo sábio de Konoha. Os ninjas de outras aldeias, ao verem esse poder, imediatamente ficaram tensos. Um de seus principais objetivos ao virem até aqui era coletar informações. Essa foi uma oportunidade perfeita para coletar informações, especialmente sobre o selo do sábio. Tão poderoso. Para muitos dos ninjas que testemunharam o selo sábio pela primeira vez, especialmente
imediatamente os genins de Konoha, seus rostos estavam tomados pelo choque. Assim que Tayuya ativou sua marca da maldição, ela imediatamente passou do estado 1 para o estado 2. As misteriosas marcas negras da marca da maldição se espalharam por seu rosto delicado. Sua última transformação incluiu chifres crescendo em sua cabeça, uma visão que deixou inúmeros espectadores atônitos. Ao ver a transformação de Tayuya na marca da maldição, Yoru não conseguiu conter o sorriso. Na história original, Orochimaru era obcecado demais pelo Sharingan. Na verdade, todos os membros do Quarteto do Som eram gênios. Atingir tal nível aos 14 anos foi uma conquista incrível. Em termos de potencial e talento, eles não ficavam devendo nada aos 11 de Konoha. A única coisa que lhes faltava era um pouco de sorte. Irmã Mikoto, olha, que chifres fofos. Das arquibancadas, Uzumaki Kushina, ao ver a transformação de Tayuya na marca da maldição, não conseguiu conter a empolgação. Ela agarrou o braço de Mikoto e falou com entusiasmo. Você? Mikoto, ao lado dela, balançou a cabeça com indulgência com uma expressão carinhosa. Depois de todos esses anos, Kushina ainda agia como uma garotinha que nunca cresceu. Continua tão brincalhão. A transformação de Temari também não é nada mal. No campo de batalha, a luta escalou instantaneamente para um frenesi. Com técnicas aterrorizantes de liberação de vento se espalhando, violentas rajadas de vento devastaram a área. Não fossem as barreiras que protegiam o entorno, as arquibancadas já teriam sido afetadas há muito tempo. Esse nível de ninjutsu já está no nível Jounin, não é? É assim que os genins de Konoha lutam? Muitos ninjas de outros países demonstraram incredulidade. Aos olhos deles, esse nível de combate era simplesmente absurdo. Na plataforma elevada onde os 5 Kages estavam sentados, embora pudessem perceber que se tratava de uma luta de exibição, as expressões dos guarda-costas atrás deles eram extremamente sérias. Yoru estreitou os olhos e não conseguiu conter a satisfação ao bater palmas. A batalha que se seguiu finalmente chegou ao seu clímax e terminou após uma exibição deslumbrante de brilho visual. Eu me rendo. Tayuya, a contragosto, lançou um olhar furioso para Temari. Ao ver a expressão presunçosa de Temari, bufou friamente. Não fique convencida, Temari. Você só é mais forte porque é um ano mais velha do que eu. A única razão pela qual eu cedi é porque você ainda nem ativou seu segundo nível. O talento e o potencial de Temari eram inegáveis. Mesmo em seu estado de Selo Sábio 1, ela conseguia lutar de igual para igual com Tayuya. Se ativasse o estado 2, certamente superaria Tayuya. Foi por isso que Tayuya decidiu desistir. Uma derrota é uma derrota. Mas no fundo, ela não estava convencida. Se ela treinasse por mais um ano, superaria Temari. Que batalha espetacular! No entanto, o público na arena explodiu em aplausos entusiasmados. Eles não se importavam se era uma partida de exibição ou não. Tudo que viram foi um espetáculo de tirar o fôlego. Temari, você está bem? Tayuya Nei-san. Quando Tayuya e Temari retornaram à plataforma, os genins de Konoha cercaram, demonstrando preocupação. Naquele instante, Kakashi abandonou subitamente sua habitual postura preguiçosa. Ao seu lado, Might Guy parecia ter ouvido alguma notícia chocante. Kakashi. Cara, se prepare. Kakashi virou a cabeça, olhou para os genins que tinham vindo assistir e baixou a voz, falando gravemente. O estado de emergência está em vigor. Todos vocês, preparem-se para o máximo nível de prontidão para o combate e aguardem novas ordens. Essa ordem surpreendeu a todos imediatamente, especialmente no Zuka Kiba, Akimichi Shoji e outros que haviam se formado há menos de um ano. Por outro lado, aqueles que se formaram antes, como Neji e Kimimaru, imediatamente assumiram expressões sérias. Sem hesitar, suas mãos se moveram em direção aos seus coldres de armas ou se prepararam para a batalha a qualquer momento. Shikamaru, o que está acontecendo? Shoji Akimichi estava completamente confuso, enquanto Shikamaru Nara, reagindo mais rápido, olhou para a arena animada e barulhenta e não pôde deixar de murmurar com dor de cabeça. Que saco! Tenho um mau pressentimento sobre isso. Sasuke. Naruto. Tanto Naruto Uzumaki quanto Sasuke Uchiha entenderam rapidamente, trocando olhares. Nesse instante, assim que a primeira luta terminou e o árbitro da segunda luta apareceu na arena, a multidão irrompeu em exclamações de espanto. Uma violenta onda de chakra varreu a área, criando ondas aterrorizantes de pressão atmosférica. Pessoas comuns acharam aquilo apenas impressionante, mas os ninjas presentes estavam encharcados de suor frio. Um monstro. É um monstro? Que chakra assustador! Como isso é possível? Ryujito. A orgulhosa rainha Yujito Ni, uma das guardas de elite do Hokage, possui chakra no nível de uma besta com cauda. Ela é conhecida como uma besta com cauda humanoide. No centro da arena, a figura fria e altiva de Yujito surgiu, liberando completamente sua aura de chakra avassaladora sem restrições. Seus belos cabelos castanho claros trançados balançavam dramaticamente, deixando os ninjas de outras nações nas arquibancadas atônitos. A força oculta de Konoha era simplesmente formidável demais. Até mesmo os ninjas de Konoha não puderam deixar de sentir uma pontada de impotência. Às vezes, ter gênios demais era uma dor de cabeça por si só. Vai, gatinho! De repente, uma voz animada ecoou das arquibancadas, fazendo com que a postura orgulhosa e heroica de Yujito congelasse por um instante. Mas ao ver Kushina, de cabelos vermelhos, acenando com entusiasmo, ela só conseguiu suspirar, impotente. Nesse momento, Kushina estava comemorando efusivamente, agitando os braços. Gatinha, você é incrível! Sua trança fica tão legal quando balança. O entusiasmo de Kushina deixou Yujito sem jeito, e ela desistiu de se exibir mais na frente da ninja da nuvem. Em vez disso, ela rapidamente se endireitou e anunciou friamente o início da segunda partida. Competidores da segunda fase dos exames Chunin, entrem na arena. Gaara contra Hinata Hyuga. Hinata.
Nas arquibancadas, Sakura, Ino e as outras observam Hinata, a ninja de melhor classificação do grupo. Hinata bufou com confiança, planejando dar um movimento dramático com a manga, mas congelou ao avistar uma figura em particular nas arquibancadas. Relutantemente, ela desistiu do gesto. Enquanto isso, sua mentora, Meiterumi, franziu a testa e baixou a voz, falando em tom sério. Hinata, tenha cuidado. Segundo informações, seu oponente é o Jinchuriki da uma cauda da Vila da Areia. Use todo o seu poder. Se as coisas derem errado, desista. Antes que Mei pudesse terminar, Hinata a interrompeu com uma risada atrevida. Sensei, não se preocupe comigo. Vou dar uma surra nesse pirralho de olhos de guaxinim e depois, esta noite, tomarei um drink com você para comemorar. Puxa vida! Tais palavras ultrajantes fizeram com que muitos dos Jounin nas arquibancadas lançassem olhares para Meiterumi, especialmente Kurenai Yui, cujo olhar parecia acusar Mei de corromper sua aluna. Beber com uma criança? Muito bem dito. Ela é exatamente como eu era antigamente, uma verdadeira gênia. A única que podia dizer isso era Anko Mitarashi, que comemorava ruidosamente com seu jeito despreocupado de sempre. Kurenai, que estava por perto, sentiu-se completamente envergonhada. Sua amiga Anko não tinha papas na língua. Mei, por outro lado, sentiu-se ainda mais constrangida. Abriu a boca para explicar, mas acabou apenas suspirando, impotente. Como ela poderia explicar que foi Hinata quem a arrastou para beber? Ninguém acreditaria nisso. Gaara da Tempestade de Areia, o gênio da Vila da Areia. Ouvi dizer que ele já completou missões de nível B. Hinata Hyuga, a filha mais velha do prestigiado clã Hyuga em Konoha. Corre o boato de que ela também é uma prodígio. Este será um confronto incrível, gênio contra gênio. O filho do Kazekage contra a nobre herdeira do Byakugan de Konoha. A multidão explodiu em entusiasmo, gritando ansiosamente, com a expectativa pela batalha atingindo o auge. Capítulo 308. Gaara contra Hinata Hyuga. A arena do exame Chunin fervilhava de emoção. Inúmeros espectadores estavam tomados pela expectativa. Era o filho do Kazekage enfrentando um membro do prestigiado clã Hyuga de Konoha. Corria o boato de que essa filha mais velha do clã Hyuga havia superado até mesmo os prodígios Uchiha de sua geração, conquistando o título de gênio mais forte. A árbitra para este confronto da segunda rodada foi Ujito. Com sua alta figura de 1,70 metros exalando uma aura de fria autoridade, ela sinalizou para que ambas as competidoras se preparassem. Após uma rajada de areia varrer a arena, em meio aos suspiros da plateia, Gaara, com uma expressão repleta de ódio, surgiu ameaçadoramente. Que arrogância! Espere só, vou fazer esses seus olhinhos de panda ficarem ainda maiores. Aparecendo num instante com a técnica de cintilação corporal, Hinata zombou friamente em resposta à aura assassina que emanava do ninja da areia à sua frente. Contudo, seu Byakugan revelou um traço de seriedade em sua expressão. Ela já havia notado o chakra aterrador que fervilhava dentro de seu oponente, um tipo de chakra completamente diferente do seu. Então esse é o poder de uma besta com cauda? A força de um Jinchuriki é realmente invejável. O Byakugan de Hinata, mais afiado do que nunca, lembrou-a de outro poder que ela vira em Sasuke. Começar. Ao grito gélido de Ujito, ela saltou para a plataforma elevada, deixando as duas competidoras no centro da arena enquanto a plateia explodia em aplausos. Gaara permaneceu imóvel, exalando uma calma gélida. Em contraste, Hinata assumiu uma postura agressiva. Sangue. Eu verei o seu sangue. Com uma voz rouca quase doentia, Gaara falou. Mas antes que pudesse terminar, suas pupilas se contraíram repentinamente. Uma sombra apareceu bem à sua frente. Chega de conversa fiada. Com um grito feroz, Hinata desferiu um golpe com seu punho gentil. A areia à frente de Gaara formou instantaneamente uma barreira protetora. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou pela arena. Sob os olhares atônitos de inúmeros espectadores, o centro do local de provas foi reduzido a uma enorme cratera. Gaara, com o rosto tomado pela incredulidade, foi arremessado contra a parede. Seu corpo se chocou contra ela com um baque surdo. Como? Como isso é possível? Cough, cough. Tossindo sangue violentamente, Gaara olhou para sua areia em choque. Sua defesa havia resistido, mas fora completamente destruída. Tanto seu escudo de areia quanto a armadura de areia que cobria seu corpo foram destruídos. Gaara, cuidado! Das arquibancadas, Kankuro gritou alarmado. Ele também mal podia acreditar. O Gaara mais temido da Vila da Areia tivera sua defesa mais forte quebrada com um único golpe. Ha. Sangue! Eu quero seu sangue. Nesse instante, Gaara pareceu perder a cabeça. Com um rugido frenético, seus olhos se encheram de sede de sangue. Enterro na areia. Enquanto Gaara gargalhava maniacamente, toda a arena foi engolfada por um mar de areia aterrador. A cena foi um choque visual para inúmeros espectadores. Nem mesmo os Jounin presentes conseguiram esconder seu espanto. Isto é ruim. Este jutsu ultrapassa em muito o alcance normal de uma batalha. Este nível de chakra. Como é que isso ainda é um genin? Ondas de areia dourada varreram a arena, enchendo muitos espectadores de pavor. Mas em meio ao caos, Hinata apenas sorriu friamente e assumiu outra postura de punho gentil. Punho gentil, 8 trigramas girando as palmas do céu. Num instante, uma enorme barreira de chakra azul e esférica surgiu na arena. Esse terrível confronto de jutsus já havia ultrapassado o nível de uma batalha típica de Chunin. Nem mesmo a maioria dos Jounin possuía tanto chakra. Na plataforma de observação dos 5 Kages, após testemunhar a intensa luta, o terceiro Tsuchikage, Onoki, não pôde deixar de falar com um toque de inveja. Konoha certamente tem muitos gênios. Você não está preocupado em perder um deles, Okage? Uchiha Yoru, observando a batalha, achou a cena divertida. Embora a luta fosse brincadeira de criança para ele, respondeu à provocação de Onoki com um sorriso. Um verdadeiro gênio é forjado em meio a tempestades e dificuldades. Esse é o caminho que todo ninja deve trilhar. Você não concorda?
Seu comentário foi uma alfinetada velada, quase acusando Onoki de mimar os gênios de sua aldeia. Nas arquibancadas. Então essa é a verdadeira força de Hinata. Ela está em um nível completamente diferente. Até mesmo Shikamaru Nara, raramente chocado, gaguejou em descrença. Embora fosse conhecido por sua inteligência, ele entendia que diante do poder absoluto, a esperteza não passava de um truque. Sasuke Hinata é incrível. Naruto assumiu uma expressão séria ao se virar para Sasuke, que assentiu solenemente. Parece que o progresso de Hinata está em outro nível. Ao ouvir as reações de espanto dos genins, Kakashi explicou calmamente. Força sobre-humana. Hinata incorporou a força monstruosa de Lady Tsunade em seu punho gentil. Isso amplificou drasticamente seu poder destrutivo, fazendo com que seus golpes pareçam capazes de destruir qualquer coisa. Além disso, Hinata conseguiu integrar o selo sábio ao seu estilo de luta em apenas meio mês. Ela já está muito à frente de todos vocês. À medida que a explicação de Kakashi era assimilada, alguns ficaram com inveja, enquanto outros sentiram seu espírito de luta se inflamar. Sasuke, agora é a nossa vez. Naruto, com sua determinação renovada, ajustou sua bandana na testa e sorriu com confiança. Sasuke, que estava ao lado dele, também sorriu de canto, com uma expressão de determinação. Nós também não somos fracos. No entanto, enquanto esses dois rivais se preparavam para o confronto predestinado, Kakashi percebeu algo incomum. Seu semblante preguiçoso deu lugar a uma expressão de alerta, e ele franziu a testa. Parece que sua partida terá que esperar por outra ocasião. O que? Antes que a multidão confusa pudesse reagir, vários ninjas disfarçados, escondidos entre os espectadores, começaram repentinamente a fazer selos de mão e desencadearam um jutsu, técnica do Templo do Nirvana. Penas começaram a cair do céu e inúmeras pessoas na arena começaram a sucumbir ao genjutsu. Quando a situação parecia desesperadora, uma voz fria e cortante ecoou. Genjutsu! Solte! O grito imponente de Uchiha Mikoto, conhecida como a kunoichi mais poderosa em genjutsu, reverberou por todo o local, dissipando instantaneamente a ilusão. Lorde Yoru. Ao mesmo tempo, um grito de choque ecoou da plateia quando, sem que ninguém percebesse, o quarto Kazekage e o quarto Mizukage apareceram atrás de Uchiha Yoru. Uma kunai pressionava seu pescoço de cada lado. A multidão prendeu a respiração em choque, mas após o alarme inicial, os outros Kage rapidamente recuperaram a compostura. Onoki, o terceiro Tsuchikage, fingiu uma expressão exagerada de surpresa e exclamou: "O que você está fazendo, quarto Kazekage? E você, quarto Mizukage, está tentando perturbar a paz?" O quarto Raikage rugiu de raiva. Mas o brilho de prazer malicioso em seus olhos traiu seus verdadeiros sentimentos. Ele não estava realmente preocupado. Trocando olhares cautelosos, Onoki e Aya se prepararam em silêncio. Será que esses dois se atrevem? Tsuchikage-sama, cuidado. Raikage-sama. Os guarda-costas dos Kage avançaram rapidamente, protegendo seus líderes. Entre eles estava Kurotsushi de Vagakuri, ainda muito jovem para esconder seu nervosismo. Vovô, por que você está aí só olhando? Isso é sério. Apesar de ser protegido por sua neta, que frequentemente o provocava, a expressão de Onoki de repente se tornou severa. Kurotsushi, lembre-se, um verdadeiro ninja deve sempre manter a calma, não importa a situação. Kurotsushi ficou paralisada por um momento com a repreensão, mas logo respirou fundo e respondeu com firmeza: "Entendo, vovô." Onoki então se voltou para o quarto Kazekage e o quarto Mizukage com um tom severo. "Vocês dois são ousados, não são?" De repente um sinal soou estridentemente, e do lado de fora da vila de Konoha, um grande número de ninjas da areia começou a avançar em direção à vila em um ataque frenético. O caos repentino fez com que o público nas arquibancadas entrasse em pânico. Entretanto, o Zambu, a raiz e numerosos Jounin ocultos de Konoha, que haviam sido preparados com antecedência, apareceram imediatamente. Equipe de segurança. Protejam o público. Todos os ninjas de Konoha, entrem em estado de prontidão máxima para o combate. Acima de Konoha, o grito agudo de um gavião ecoou, um sinal para o mais alto nível de alerta. Era evidente que Konoha estava preparada para isso. Isso é, tanto Onoki quanto a franziram a testa profundamente. Embora o Kazekage tivesse tentado recrutá-lo secretamente no dia anterior, nenhum dos dois esperava que ele levasse as coisas a esse extremo. Aliar-se abertamente ao Mizukage e provocar Konoha seria um ato suicida. Uchiha Yoru, você se lembra de mim? Uma voz rouca e cheia de raiva soou de repente quando um dos guardas do Kazekage deu um passo à frente, abandonando seu disfarce para revelar um rosto contorcido de ódio. "Ah, é só um rato escondido nos esgotos", respondeu Yoru, com um tom calmo e uma expressão zombeteira. Para surpresa de todos, o corpo de Yoru lentamente tornou-se transparente. Era uma mera ilusão. Tem alguma coisa errada. A voz dele ainda está aqui. Todos os olhares se voltaram para os assentos dos 5 Kages, onde Yoru estivera sentado o tempo todo. Ele não se moveu. Calmo e imperturbável, permaneceu sentado, até mesmo sorrindo, divertido com a cena que se desenrolava diante dele. Nem mesmo seus guarda-costas se mexeram. Como isso é possível? Genjutsu. Quando foi lançado? A plateia ficou boquiaberta e incrédula. Onoki, aí seus guarda-costas começaram a suar frio. Em meio ao caos repentino, nenhum deles percebeu quando Yoru lançou seu genjutsu. Que genjutsu terrível! Vovô, este é o poder do Sharingan? Kurotsushi, que inicialmente via Yoru apenas como mais um Kage forte, agora se sentia impotente. Suor frio escorria de seu rosto enquanto ela sussurrava para Onoki. Mas o rosto de Onoki empalideceu e ele não teve resposta. O caos durou apenas um instante. Não, impossível. Danzou, que se expôs na confusão, estreitou os olhos em choque. Mesmo com seu Sharingan, ele não havia detectado nenhum vestígio do genjutsu. De pé no ponto mais alto da arena, Yoru exalava uma calma assustadora. De sua posição elevada, ele podia ver todos os movimentos de Konoha.
Fora da vila, os sons de batalhas violentas ecoavam enquanto inúmeros ninjas da névoa e da areia invadiam Konoha. Yoru, ainda sentado em sua cadeira de pedra, deu um sorriso irônico e começou a bater palmas em tom de deboche. Nada mal. Pelo menos isso adiciona um pouco de emoção aos exames Chunin, que de outra forma seriam tediosos. É bom para a geração mais jovem sentir o gosto da guerra, já que eles se tornaram muito complacentes nestes tempos de paz. Ele então se levantou e declarou: eu agora anuncio o estado de guerra de Konoha contra Sunagakure e Kerigakure. Abaixo dele, Kakashi, que estava parado ao lado, gritou: por ordem do Hokage, todos os ninjas de Konoha, preparem-se para a verdadeira guerra. Naquele instante, 4 figuras apareceram ao redor da plataforma elevada dos 5 Kages, ativando uma técnica muito preparada. Técnica de barreira, formação de 4 chamas roxas. Uma enorme barreira roxa brilhante envolvia a plataforma, visível a todos. Dentro da barreira, Yoru permaneceu imperturbável. Enquanto isso, Onoki e saltaram para longe para evitar serem atingidos pelo fogo cruzado. Terceiro Tsuchikage-sama, aconselho-o a não se mexer. Caso contrário, eu o matarei. Uma voz repleta de fervor ecoou quando Might Dui, ardendo em espírito de luta, fixou os olhos em Onoki. Caramba! A formação dos 8 portões já não era um segredo entre as principais aldeias. Com os 8 portões abertos, ela concedia um poder que ultrapassava o dos Kage. A verdadeira batalha tinha apenas começado. Mais uma vez, a uma distância tão curta, Onoki não conseguiu evitar que começasse a suar frio. Ninjas das nuvens, nem pensem em tentar algo esperto. Uma voz igualmente fria e indiferente ecoou quando Uchiha Mikoto apareceu, empunhando seu Gunbai. Seu Mangekyou Sharingan já havia se manifestado, infundindo medo nos corações dos ninjas da nuvem presentes. Protegido por seus guardas, o 4º Raikage, falou em voz grave. Ninjas de Konoha, estamos aqui apenas porque fomos convidados. Não temos absolutamente nada a ver com essa confusão. Embora o 4º Raikage fosse conhecido por sua imprudência, ele estava longe de ser desprovido de inteligência. Iniciar um conflito com Konoha naquele momento, quando eles foram pegos de surpresa e despreparados, era impensável. Hokage-sama. Atrás de Yoru, Konan, Samui, Yujito Ni e Mabui exibiam expressões solenes. Embora seu líder fosse poderoso como seus guardas, eles compreendiam suas responsabilidades. Insetos que rastejam para fora das sombras ousam se mostrar à luz. Espero que você não me decepcione. Dentro da barreira, Danzou Shimura soltou uma risada sinistra. Uchiha Yoru, eu sei o quão poderoso você é. Com seu domínio do ninjutsu espaço-temporal, esta barreira não foi feita para te aprisionar. Ela foi projetada para executar o que eu venho preparando. Splat! Num instante, o sangue espirrou por toda parte. As pupilas de Danzou se contraíram enquanto o choque se espalhava pelos rostos dos ninjas ao redor, que haviam testemunhado a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Técnica do Deus Voador do Trovão. O corpo de Danzou ainda jorrava sangue enquanto suas pupilas se contraíam em descrença. Ele encarava Yoru à distância, que o observava com um sorriso de escárnio. Yoru não se mexeu. E não foi Minato Namikaze que apareceu diante dele. Um dos 4 guardas que protegiam o Raikage estava desaparecido. Konoha tem mais uma pessoa que domina a técnica espaço-temporal do Deus Voador do Trovão. O terceiro Tsuchikage, Onoki, engasgou em choque ao perceber o que havia acontecido. Diante de seus olhos, Danzou Shimura havia sido abatido num piscar de olhos. Então está aí a técnica do Deus Voador do Trovão. Para inúmeros ninjas que testemunharam o ninjutsu espaço-temporal pela primeira vez, o couro cabeludo formigava enquanto o choque e o espanto os dominavam. Naquele momento, todos finalmente começaram a notar o guarda das sombras com cabelo curto e prateado, Mabui. Vestida normalmente com seu eficiente traje de secretária, Mabui agora exalava uma fria indiferença. Em sua mão, uma kunai de 3 pontas, revelava a todos que fora ela quem usará a técnica do Deus Voador do Trovão. Dotada de um talento inato para ninjutsu espaço-temporal, Mabui aprendeu a técnica do Deus Voador do Trovão com Yoru desde cedo, pois ele se recusou a deixar seu dom se perder. E agora, pela primeira vez, ela revelou sua habilidade, e deixou todos completamente espantados. Capítulo 309. Arena do Exame Chunin. Em meio ao caos, após Mabui executar Danzou Shimura rapidamente com a técnica do Deus Voador do Trovão, a figura de Danzou desapareceu e reapareceu momentos depois, com os olhos demonstrando completo choque. Danzou, que reapareceu, encarou aterrorizado o sorriso zombeteiro de Yoru. Ele estivera tão perto de perder a vida completamente. À medida que os 3 Tomoe do Sharingan de Danzou desvaneciam para a cor cinza, a expressão de Yoru tornou-se entediada, e ele balançou a cabeça, dizendo: muito fraco. Parece que sem o Sharingan você não é nada. Maldito seja você. Parem-no. Atualmente Konoha não tinha mais Sharingan em estoque para Obito ou Danzou usarem. Este único Sharingan de 3 Tomoe havia sido obtido com muito esforço por Obito. E no entanto, em seu primeiro encontro, Danzou perdeu seu único Sharingan de 3 Tomoe. Enquanto Danzou gritava de raiva e pânico, ordenando que o 4º Kazekage Hasa e o 4º Mizukage Yagura os interceptassem, um relâmpago caiu antes que alguém pudesse reagir. Danzou, morra. Tudo aconteceu num instante. Mabui já havia executado Danzou uma vez com a técnica do Deus Voador do Trovão. Enquanto o 4º Mizukage e o Kazekage se moviam para bloquear, outro raio surgiu atrás de Danzou. Era ninguém menos que Samui, que havia ativado sua armadura de liberação de relâmpago. Agora, ela também havia entrado em seu modo sábio, sua velocidade relâmpago furiosa deixando até mesmo os espectadores, como o 4º Raikage completamente atônitos. Impossível.
Ela é tão rápida quanto o Lord Raikage, pensaram os dois guarda-costas do Raikage, atordoados. Danzou, seu idiota inútil. Nesse instante, o Uchiha Obito, escondido nas sombras, surgiu furioso ao ver Danzou em perigo. Danzou estava completamente sem esperança. Ou melhor, quem imaginaria que os guarda-costas de Yoru fossem tão absurdamente fortes? Samui, recue. Com uma ondulação espacial, Mabui gritou friamente e usou o deus voador do trovão para se teletransportar com Samui num clarão de luz prateada. Num piscar de olhos, inúmeras etiquetas de papel branco começaram a voar por todos os lados. Movendo-se rápido demais para serem vistas com clareza, o Sharingan de Obito se contraiu em choque ao perceber que eram etiquetas explosivas, uma quantidade inumerável delas. Ao mesmo tempo, um chakra aterrador e furioso irrompeu. E o Jito-Ni rugiu, seu corpo envolto na forma de sua besta com cauda, e ela enfrentou o quarto Mizukage e o quarto Kazekage em um combate feroz. Lord Yoru. Muitos ninjas de Konoha observavam maravilhados a luta acima. Embora conhecessem a força dos guardas Hokage, não esperavam que fosse tão avassaladora. Cada um deles possuía força de nível Kage. Essa cena deixou até mesmo o terceiro Tsuchikage Onoki boquiaberto de incredulidade. Para uma vila ninja tão importante quanto Iwagakure, lutadores de nível Kage eram raros, mas não inexistentes. Seu filho, Kitsushi, era pelo menos de nível Kage. Mas para Konoha ter tantos ninjas de nível Kage ao mesmo tempo, era absurdo. Isso foi extremamente injusto. Os 4 guardas Hokage, Konan, Mabui, Samui e Ujito, demonstraram uma destreza em combate aterradora. Mabui, em particular, se colocou diante de Yoru como um escudo impenetrável, usando o deus voador do trovão para protegê-lo. De repente, uma explosão abafada ecoou à distância. Ah, isto está a ficar interessante. Quando a fumaça se dissipou, Danzou Shimura emergiu ensanguentado com apenas um braço restante, mas seu rosto se contorceu em um sorriso sinistro. Haha. Uchiha Yoru, não seja arrogante. Você deveria ter aproveitado a chance de me matar. Agora, você perdeu todas as oportunidades. Como isso é possível? Sob a chuva de selos explosivos de Konan, o quarto Mizukage e o quarto Kazekage protegeram Danzou. Rasa, o quarto Kazekage, chegou a usar sua areia dourada para se defender das explosões. Apesar da destruição avassaladora, ambos os Kage ficaram gravemente feridos, uma cena completamente incompreensível. Quando as chamas diminuíram, a visão diante de todos foi chocante. Os corpos despedaçados dos 2 Kage estavam se regenerando. O Mizukage e o Kazekage, eles são. Muitos espectadores ficaram horrorizados ao notarem as pupilas negras, a pele rachada e os corpos visivelmente em regeneração dos 2 Kage. Essa constatação atingiu a todos como um raio. O quarto Mizukage e o Kazekage estavam sendo controlados. Edo Tensei. Danzou está usando o jutsu proibido para manipular os mortos. Kakashi Atake, observando de longe, reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Sua expressão tornou-se sombria enquanto explicava os princípios básicos desse jutsu proibido para aqueles ao seu redor. Haha. Uchiha Yoru, você está acabado. Eu sabia o quão poderosas eram suas habilidades do Mangekyou Sharingan, então lidei com o Kazekage e o Mizukage antecipadamente. Agora, você não pode mais quebrar meu controle com seu Sharingan. Lord Hokage, cuidado. O aviso de Kakashi ecoou enquanto o sorriso sinistro de Danzou se alargava dentro da barreira. Hoje marca o fim do perverso clã Uchiha. Invocando o Jutsu. Edo Tensei. Com um estrondo alto, 5 caixões emergiram lentamente do chão. O primeiro caixão trazia o Kanji primeiro, o segundo Madara, o terceiro segundo, o quarto terceiro e o último Raikage. Bum! À medida que os caixões com as etiquetas primeiro, segundo, terceiro e Raikage se abriam lentamente, o caixão com a etiqueta Madara explodiu repentinamente. Claramente a pessoa dentro dele não tinha paciência e chutou a tampa do caixão por dentro. A tampa do caixão estilhaçada revelou 5 figuras saindo lentamente. Danzou Shimura riu maniacamente com sangue escorrendo da boca. Embora o poder de Yoru tivesse superado sua imaginação, desta vez a vitória era sua. Quando as tampas dos caixões caíram no chão e as figuras saíram, a cena deixou todos os presentes completamente atônitos. Danzou, seu desgraçado desprezível. Do lado de fora da barreira, o quarto Raikage, rugia de fúria. Entre as figuras ressuscitadas estava ninguém menos que seu pai, o terceiro Raikage. Mas a maioria dos ninjas de Konoha estava em choque. São o primeiro Hokage e o segundo Hokage. Com o rangido das tampas dos caixões sendo abertas, as figuras emergiram lentamente. Naquele momento todos ficaram atônitos. Até mesmo o terceiro Tsuchikage Onoki e o quarto Raikage, ficaram paralisados em choque. Este é o Hokage do passado. É o primeiro Hokage, o segundo Hokage, o terceiro Hokage. E, de repente alguém gritou, identificando a figura que emergia de um dos caixões. O ninja de cabelos negros na altura da cintura, exalando arrogância e domínio em sua armadura vermelha, era desconhecido para muitos. Nesse momento, atrás das 5 figuras ressuscitadas, Danzou Shimura ofegava pesadamente, com um sorriso esboçado no rosto. Enquanto isso, Uchiha Obito, observando a cena, soltou um suspiro de alívio em segredo. Mas por trás da máscara, o Sharingan cruzou brevemente o olhar com o de Madara. Este é o seu ancestral, Uchiha Madara. Uchiha Yoru, você não deveria ser forte? O suposto mais forte do mundo ninja? Hoje seus oponentes são ninguém menos que o deus dos ninjas, o primeiro Hokage Senju Hashirama, e Uchiha Madara. Madara, o lendário ancestral Uchiha, conhecido como demônio do mundo ninja, impede igualdade com o primeiro Hokage. Danzou Shimura riu maniacamente. Com a proteção do antigo Hokage, ele acreditava que reinaria sobre Konoha, erradicaria o maligno clã Uchiha e reivindicaria a vila como sua. Danzou. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, recuperando-se do atordoamento, não pôde esconder o choque. Ao ver seu velho amigo, o rosto de Danzou iluminou-se de alegria. Hiruzen, podemos lutar lado a lado novamente.
O que é isso? O primeiro Hokage, Senju Hashirama, que acabará de recobrar os sentidos, ficou momentaneamente atônito com a cena diante de si. Então, ao ver as figuras ao seu lado, caiu na gargalhada. Haha, Madara, você também está aqui. A entrada dramática, que deveria ter sido inspiradora, foi imediatamente prejudicada pela fala inicial de Senju Hashirama, deixando todos perplexos. Aqueles que não estavam familiarizados com a situação ficaram chocados, mas aqueles que os conheciam ficaram ainda mais afetados. De pé na plataforma elevada, Senju Tsunade, que caminhava em direção à barreira com uma presença imponente, de repente se emocionou ao ver a cena. Irmão mais velho, olha a situação, estamos em apuros. Danzou usou aquele jutsu, o que significa que a vila está em grande perigo. Enquanto isso, Senju Tobirama, que estava por perto, observava os arredores com uma expressão sombria. Lidar com seu irmão mais velho constrangedor o deixava se sentindo impotente. Quanto ao imponente Uchiha Madara, que inicialmente estava descontente por ter sido ressuscitado prematuramente, seu humor piorou ao ver a risada idiota de Hashirama. Ele não conseguiu se conter. Hashirama, seu idiota. O antes imponente Uchiha Madara imediatamente quebrou sua compostura, lançando um olhar fulminante para Senju Hashirama enquanto avaliava a cena. Quando seu olhar pousou no chapéu de Hokage de Uchiha Yoru, as pupilas de Madara se contraíram enquanto ele instintivamente olhava em direção à pedra Hokage. Ao ver o rosto de Uchiha Yoru esculpido na montanha, juntamente com o Mangekyou Sharingan visível, os lábios de Madara se contraíram. Se a situação não fosse tão desesperadora, ele teria caído na gargalhada. Danzou. Naquele instante, uma voz repleta de fúria reprimida ecoou. Com um estrondo alto, Senju Tsunade quebrou a barreira à sua frente com um único soco. Ao ver a figura de Tsunade, a expressão de Danzou tornou-se furiosa. Primeiro e segundo Hokage, Konoha está há muito tempo sob o controle do maligno Uchiha. A vila que vocês fundaram. Hiruzen Sarutobi, ao lado de Danzou, exibiu uma expressão sinistra. Ele agora compreendia que Danzou havia usado o Edo Tensei para ressuscitá-los. Ao ver o primeiro e o segundo Hokage, Hiruzen sentiu uma profunda humilhação. Ele provavelmente era o único Hokage a ter morrido de maneira tão vergonhosa. Primeiro Hokage, segundo Hokage, eu falhei com as suas expectativas. Sob minha liderança, Konoha caiu nas mãos do maligno clã Uchiha através de um golpe de estado. Até mesmo o clã Sarutobi foi dizimado. Toda a vila e o mundo ninja estão em grave perigo. Por favor, derrote o maligno Uchiha. Uchiha maligno? Senju Hashirama, olhando para os rostos apaixonados de Hiruzen e Danzou, não era totalmente tolo. Ele examinou os arredores. Quando seu olhar pousou na pedra Hokage, os olhos de Hashirama se arregalaram. Quantos anos se passaram, Saru? Quando você morreu? E aquele homem é o quarto Hokage. Uchiha? E a pequena Tsuna também cresceu. A reação de Hashirama, demonstrando sua teimosia como reencarnação do chakra de Azura, pareceu quase genética. Irmão idiota, observe com mais atenção o estado atual de Saru e Danzou. Primeiro Hokage, segundo Hokage. Danzou e Hiruzen, com os olhos cheios de ódio, encararam Uchiha Yoru e relataram os eventos dos últimos anos. Mas a cena era cômica, dois velhos frágeis e decrépitos reclamando como se estivessem dedurando para os pais que estavam sendo intimidados. Após Hiruzen dar uma breve explicação, o segundo Hokage, Senju Tobirama, franziu a testa, lançando um olhar para o homem sentado com confiança na cadeira do Hokage. Ao ver Tsunade ao seu lado, a insatisfação de Tobirama aumentou ainda mais. Como a pequena Tsunade poderia permitir que um Uchiha chegasse ao poder? O quarto Hokage, Uchiha Yoru, verdadeiramente imprudente. Essa foi a primeira reação de Tobirama. Hashirama, por outro lado, ficou inicialmente atônito, mas depois deu um tapinha no ombro de Uchiha Madara, rindo gostosamente. Madara, olha, um Uchiha se tornou Hokage. Eu te disse que Uchiha faz parte de Konoha. Madara, que estava transbordando de entusiasmo com o golpe de estado e a ascensão de Uchiha Yoru ao poder, viu seu entusiasmo ser reduzido à metade pela risada de Hashirama. Seu olho tremeu enquanto ele lançava um olhar de desdém para Hashirama antes de zombar. Hashirama, você não os ouviu. Aqueles dois velhos tolos disseram que nosso clã Uchiha tomou poder por meio de um golpe de estado. Madara enfatizou a palavra golpe com um tom presunçoso, os olhos brilhando de orgulho. Era como se ele estivesse dizendo, no fim os Uchiha venceram. Hashirama coçou a cabeça, olhando para a próspera Konoha, e perguntou confuso, qual a diferença? Os Uchiha também fazem parte de Konoha. Irmãozão. Tobirama não conseguiu conter a frustração e gritou com raiva. Seu irmão mais velho era muito constrangedor, muito desatento. Hashirama, você. Ele havia imaginado por muito tempo a cena do reencontro deles. Mas a reação de Senju Hashirama fez com que Uchiha Madara se sentisse como se tivesse preparado um ataque devastador após décadas de planejamento, apenas para que ele atingisse algodão. É mesmo? Mas por que ouvi dizer que um dos meus descendentes Uchiha se casou com sua neta? O que você quer dizer, Madara? Com uma expressão confusa, Senju Hashirama coçou a cabeça. Ele ainda estava imerso na emoção e na alegria de reencontrar seu velho amigo, completamente alheio à tensão subjacente. Nesse momento, Senju Tobirama não conseguiu mais se conter. Rangendo os dentes, ele rugiu de raiva. Irmão mais velho, seu idiota. O Uchiha casou com a Tsunade, e agora Konoha está sob o controle do Uchiha. Seria de se esperar que Senju Hashirama se irritasse, mas em vez disso, ao ouvir a explicação de Tobirama, ele repentinamente bateu palmas. Justo quando todos se preparavam para um possível confronto, as próximas palavras do primeiro Hokage deixaram todos sem palavras. É verdade. Tobirama, por que não pensamos nisso antes?
Se o Senju e o Uchiha tivessem combinado um casamento arranjado naquela época, não teríamos tantos problemas. Puxa vida! A lógica bizarra e desconexa de Senju Hashirama deixou todos perplexos, e fez o olho de Uchiha Madara tremer de frustração, com um lampejo de raiva no rosto. Venho planejando há décadas, mas o resultado final não tem nada a ver com o que eu imaginava. Hashirama, seu desgraçado. Tudo bem, você me obrigou a isso. Com um resmungo frio e autoritário, a expressão de Madara mudou repentinamente. Seu olhar recaiu sobre Senju Tobirama com um tom zombeteiro, como se estivesse encarando um tolo. Então, no instante seguinte, Madara se virou para Yoru, que estava do outro lado da mesa, e com um tom autoritário, fingiu não reconhecê-los ao dizer: Uchiha Yoru, ouvi dizer que você se casou com a neta de Hashirama. Como era de se esperar de um Uchiha. Agora me diga, quantos filhos você teve com a garota Senju? Quantos deles herdaram nossa linhagem Uchiha e despertaram o Sharingan? O quê? A declaração dominadora de Madara fez com que o rosto de Senju Tobirama empalidecesse instantaneamente. Seus olhos furiosos se voltaram para Tsunade à distância, agora adulta, como se exigisse respostas. Só de pensar em sua neta Tsunade dando à luz vários pirralhos malvados com olhos Sharingan vermelhos, Senju Tobirama queria explodir ali mesmo. Capítulo 310. No local do exame Chunin, Tsunade já estava prestes a explodir de raiva após testemunhar Danzou brincando com as almas de seus entes queridos. Mas então Uchiha Madara perguntou-lhe subitamente em seu tom dominador habitual quantos filhos ela tinha, fazendo com que seu rosto se enrijecesse instantaneamente e escurecesse. Até mesmo Uchiha Yoru, que estava sentado com confiança na cadeira de pedra do Hokage, ostentando uma aura de autoridade, teve um momento de constrangimento e rigidez no rosto. Apesar de toda a sua imponência, nem mesmo ele conseguiu disfarçar sua reação. Quem conhece alguém e pergunta imediatamente quantos filhos essa pessoa tem? Naquele instante, o segundo Hokage, Senju Tobirama, não aguentou mais a expressão presunçosa de Uchiha Madara. Olhando furiosamente para Tsunade à distância, ele gritou: Tsunade, diga-me, quantos filhos você teve? Tobirama. Senju Hashirama, o primeiro Hokage e a personificação da sabedoria despreocupada, encarou seu irmão mais novo com uma presença imponente. Então, virando-se para dar uma risada sincera, disse: A pequena Tsuna herdou a forte constituição do nosso clã Senju. Ela deve ter tido muitas. Toda essa situação deixou Senju Tsunade magoada e furiosa. Perguntarem a ela na frente de tanta gente quantos filhos ela tinha. Esses velhos rabugentos eram inacreditáveis. Haha Madara, veja só que maravilha. O Senju e os Uchiha finalmente se tornaram uma só família. A reação obtusa de Hashirama deixou Uchiha Madara completamente perplexo. Ele vinha se preparando para isso há anos. E lá estava aquele idiota do Senju Hashirama. Naquele momento Madara também sentiu uma sensação de derrota. Se não fosse por aquele irritante Tobirama de cabelos brancos que parecia prestes a explodir, Madara teria pensado que todos os seus esforços ao longo dos anos tinham sido em vão. Idiota! Uchiha Madara bufou friamente, frustrado. Enquanto isso, Senju Tobirama estava igualmente exasperado. Grande irmão, tem tanta gente aqui, tente manter uma certa postura. Haha, Tobirama, olha só. A descendente de Madara casou com a pequena Tsuna. Estou tão feliz. Se Madara tivesse sido uma mulher naquela época, nenhum daqueles problemas posteriores teria acontecido. Dominado pela emoção, o primeiro Hokage gritou isso com lágrimas nos olhos. Ao ouvir isso, o rosto de Madara ficou verde. Hashirama, você que deveria ter sido uma mulher. O geralmente reservado e digno Uchiha Madara perdia completamente a compostura sempre que estava perto de Senju Hashirama. Era como se seus destinos estivessem fadados a se cruzar, e nem mesmo sua postura habitual conseguia se manter firme. Haha, não leve isso tão a sério, Madara. A atitude despreocupada e alheia de Hashirama deixou até mesmo Tobirama sem palavras. Chega. Vovô, segundo vovô, Danzou já perdeu seu status de ninja de Konoha há muito tempo. Agora ele é um fugitivo de nível S, e quanto a Hiruzen Sarutobi, se não fosse por manter a reputação da vila. Tsunade os repreendeu furiosamente, sua raiva transbordando enquanto enumerava os crimes dos dois homens ao longo dos anos. Ela conhecia muito bem a personalidade de seu avô. Se isso continuasse, a reputação de sua família estaria completamente arruinada. O quê? Hiruzen e o Danzou realizaram experimentos em humanos, adulteraram as linhagens sanguíneas do Sharingan e da liberação de madeira. Ao saber que esses experimentos envolviam o corpo de seu irmão mais velho, o segundo Hokage, Senju Tobirama perdeu completamente o controle. Sarutobi. Danzou. Em sua fúria, ele nem se deu ao trabalho de chamar Hiruzen por seu apelido Saru. A raiva de Tobirama ardeu enquanto ele declarava que somente ele tinha o direito de estudar o corpo de seu irmão, ninguém mais. Ao lado, o rosto de Hiruzen Sarutobi congelou, seus olhos percorrendo o ambiente com culpa enquanto ele gaguejava. Professor. Naquela época, a aldeia enfrentava. Antes que ele pudesse terminar, Danzou o interrompeu bruscamente. Professor, tudo o que fiz foi por Konoha. Perdoe-me pelo que devo fazer. Dito isso, Danzou fez um selo de mão e gritou. Instantaneamente, os corpos de várias pessoas ressuscitadas pelo Edo Tensei começaram a se mover incontrolavelmente. Danzou, você se atreve a nos manipular? Tobirama estava furioso. Seu corpo estava preso, e o pior era que os receptáculos do Edo Tensei não conseguiam liberar todo o seu poder, impedindo-o de se libertar. Uchiha Madara também demonstrou um lampejo de raiva. Embora pudesse quebrar o controle, optou por se conter, curioso para testar a força do atual Uchiha Yoru. Ao mesmo tempo, o Mangekyou Sharingan de Madara captou a reação de Hashirama. E de fato, o primeiro Hokage riu gostosamente enquanto dizia: Desculpe, pequena Suna, parece que vamos te causar alguns problemas. Chato. De longe, Tsunade virou a cabeça bruscamente, sacudindo a névoa de lágrimas dos olhos enquanto uma fúria ardente explodia em suas veias.
Era óbvio que Hashirama poderia facilmente se libertar do controle, mas fazê-lo destruiria o corpo Edo Tensei. Quando o Hokage ressuscitado começou a atacar, Yoru gritou friamente. Konan, Samui e Ujito, Mabui e os 4 Kage, junto com Hiruzen e o terceiro Raikage, estão sob sua responsabilidade. Sim. As 4 Kunoichi, que serviam como guardas de elite, responderam sem hesitar. Seu trabalho em equipe, aprimorado ao longo do tempo, as tornava uma unidade temível. Uchiha Yoru, o 4º Kazekage, o Mizukage, Hiruzen e o terceiro Raikage possuem receptáculos perfeitos. Danzou rugiu de raiva quando os dois lados se enfrentaram. Enquanto isso, Hashirama, Tobirama e Madara avançaram para enfrentar Yoru e Tsunade. Pequena Tsuna, ouvi dizer pelo Saru que esse seu homem quer unificar todo o mundo ninja? Hashirama, saindo de seu transe, olhou para Yoru à sua frente com curiosidade. Tsunade desviou de um ataque e bufou friamente. É verdade. A história provou que sua filosofia, vovô, estava errada. No momento em que você morreu, o mundo ninja mergulhou em uma guerra brutal. Sua força avassaladora forçou o mundo a aceitar sua versão de paz. Mas quando essa força desapareceu, a ganância e o desejo inevitavelmente levaram a outra guerra. Tudo que mudou foi a escala de escaramuças entre clãs na era dos reinos combatentes para guerras declaradas entre nações e vilarejos. Tsunade falou calmamente expondo a dura verdade. Hashirama sentiu pensativamente mesmo enquanto lutava. Sabe, você faz muito sentido. Irmãozão. Tobirama, prestes a explodir, arregalou os olhos. É hora para essa conversa? O grande irmão, Uchiha, casou-se com a pequena Tsuna. Os Uchiha agora controlam Konoha. Tobirama, fervendo de frustração, tentou fazer com que seu irmão mais velho se concentrasse. Mas Hashirama simplesmente riu de coração. Essa linha de raciocínio deixou Tobirama completamente sem palavras. De todas as coisas, essa era justamente a que ele não conseguia tolerar. Além disso, a pequena Tsuna não herdou o sobrenome Senju. Aliás, é verdade que contanto que seus filhos não despertem o Sharingan, eles herdarão o nome Senju? Nesse momento, Senju Hashirama pareceu ter uma ideia e olhou para a neta com entusiasmo. Diante dessa lógica estranha, Tsunade nem teve tempo de refutá-la quando Uchiha Madara, que estava por perto, perdeu completamente a paciência. Deixe-me dizer-lhe, o orgulho do clã Uchiha jamais permitirá isso. Os filhos devem carregar o nome Uchiha. Nesse assunto, Uchiha Madara se opôs firmemente. Pela primeira vez, Yoru se sentiu sufocado. Droga, os ataques verbais daqueles velhotes eram simplesmente fortes demais. Com o porte físico do clã Senju, um filho por ano não é problema. Com a linhagem sanguínea de Uchiha Yoru, que despertou Mangekyou, a responsabilidade de fortalecer o clã recaiu sobre você. A voz dominadora de Madara era tão alta que quase todos a ouviram. Tsunade, que estava animada momentos antes, ficou imediatamente perplexa. No instante seguinte, Tsunade gritou, envergonhada e furiosa. Calha a boca. Ela estava furiosa. Como seu avô e Uchiha Madara a tratavam. Como uma criança qualquer por ano. E ainda tinham a audácia de dizer isso na frente de todos. Que humilhação. Humilhação demais. Suficiente. Ao mesmo tempo, Tobirama também gritava freneticamente para que seu irmão mais velho, que estava sendo constrangedor, parasse. Enquanto isso, Uchiha Madara, observando a cena se desenrolar, sentiu como se tivesse acabado de tomar um refrigerante gelado num dia escaldante de verão. Seu corpo inteiro se sentiu revigorado. Que satisfação! Finalmente! A frustração acumulada por incontáveis anos finalmente estava sendo liberada. Haha, Hashirama, no fim das contas, o legado de Konoha pertence ao clã Uchiha. Madara. Seu jeito de pensar está errado. Madara, já familiarizado com o raciocínio ingênuo de Hashirama, nem se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, caiu na gargalhada, lançando um olhar provocativo para Tobirama, de cabelos brancos, e disse deliberadamente. Haha, Uchiha Yoru, nisso eu, Uchiha Madara, estou disposto a te chamar de o mais forte. Yoru e Tsunade trocaram olhares e imediatamente entenderam o significado no olhar um do outro. Bata nele. A cena repentina chocou a todos. Os mortos haviam sido trazidos de volta à vida, e os ninjas estrangeiros ficaram todos estupefatos. Quando o terceiro Tsuchikage, Onoki, viu a figura imponente de Uchiha Madara, o pânico brilhou em seus olhos. O medo há muito enterrado ressurgiu em seu coração. Velho, todos os ninjas de Iva devem permanecer imóveis. Diante da preocupação de sua neta Kurotsuchi, Onoki cerrou os dentes e deu a ordem em tom de voz ameaçadora. Se Konoha também tivesse dominado esse tipo de poder, então, uma vez que ele retornasse, jamais sairia dali novamente. Pai. Perto dali, o 4º Raikage já estava furioso. Seu pai havia sido ressuscitado e controlado, mas por enquanto, ele não podia deixar os ninjas de como agirem de forma imprudente. Em meio à batalha terrível, o escudo e a lança mais poderosos do terceiro Raikage eram de fato fortes, mas a técnica do deus voador do trovão de Mabui, pertencente ao reino do ninjutsu espaço-temporal, conteve completamente o terceiro Raikage. Enquanto isso, o taijutsu de liberação de relâmpago de Samui imobilizou o 4º Kazekage Rasa. E o Jito, vestindo o manto da besta com cauda e ativando o modo sábio, estava dominando o 4º Mizukage com facilidade. Sob o efeito do discurso de Konan, que se espalhou por toda parte como uma tempestade, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, também estava sendo reprimido. Uau! Que força! Os guardas pessoais do 4º Hokage são incrivelmente fortes. Muitos ninjas de Konoha ficaram atonitos com a batalha, sentindo que a força demonstrada era quase excessiva. O poder de combate dos 4 guardas Hokage era equivalente ao dos 4 oponentes de nível Kage. Meu corpo não está sob meu controle, ou melhor, meus instintos de combate o controlam. O alvo é o marido de Tsunade. Sob o domínio avassalador dos ataques de taijutsu de Senju Hashirama, ele também lançou agressões verbais, deixando Tsunade furiosa. Mas o pior era que aquele era o avô dela. Uchiha, tenho que admitir, sua ambição é impressionante.
Você é ainda mais louco que Madara, ousando sonhar em unir o mundo ninja. Mas, você é perigoso demais. Senju Tobirama encarou Yoru com uma expressão de hostilidade no rosto, mas naquele instante, uma figura surgiu como uma lâmina afiada. Tobirama, cuidado! Ao ouvir o grito de alarme de Hashirama, uma figura vestida com armadura azul chutou o rosto rachado de Senju Tobirama. A força do chute lançou Tobirama como uma bala de canhão, fazendo-se chocar contra uma parede com um estrondo alto. Bom trabalho! Ao ver isso, o rosto de Uchiha Madara iluminou-se de entusiasmo, e ele não conseguiu conter um grito. Droga! Ele já não gostava de Tobirama há muito tempo. Afinal, seu irmão havia morrido pelas mãos de Tobirama. Bata nele com mais força. Perto dali, Hashirama observava a cena com exasperação. Madara, Tobirama é meu irmão. Hashirama suspirou impotente, como quem diz, não deveríamos estar no mesmo time agora. Assim que a figura pousou, o rosto de Hashirama demonstrou espanto. A pessoa de armadura azul com longos cabelos negros, empunhando um majestoso leque Gumbai e possuindo um par de Mangekyou Sharingan, era surpreendentemente semelhante a Madara. Mikoto. Uchiha Mikoto, vestida com uma armadura azul, fez uma entrada imponente. Ela empunhava o leque Gumbai e encarava friamente os inimigos à sua frente. Mesmo que vocês já tenham passado do nível Hokage, agora são meus inimigos. Suas palavras frias e concisas ecoaram, dando a Hashirama a impressão de que ela era uma réplica de Madara. Incapaz de se conter, ele deixou escapar. Madara, este também é seu descendente. Madara, que estava cheio de entusiasmo, de repente se sentiu frustrado. Com um resmungo de descontentamento, ele respondeu. Hashirama, ela também tem um par de Mangekyou Sharingan. Tobirama, emergindo dos escombros, parecia furioso. Outro usuário do Mangekyou Sharingan, observando à distância Danzou, que estava escondido, gritou alarmado. Segundo Hokage, esta pessoa foi a primeira a despertar o Mangekyou Sharingan depois de Uchiha Madara. Ela também é esposa do maligno Uchiha Yoru. Cuidado! O quê? Quantas esposas esse cara tem? O cérebro de Hashirama fervilhava, enquanto Madara não conseguia conter a empolgação e gritava. Muito bem, Uchiha Yoru. Eu, Uchiha Madara, te aprovo. Madara rugiu de excitação. A frustração de ter sido traído e exilado no passado foi completamente liberada hoje. Satisfatório. Uchiha Yoru, Uchiha Mikoto e Senju Tsunade contra Senju Hashirama, Senju Tobirama e Uchiha Madara. 3 contra 3. Ex-Hokages, parece que primeiro teremos que derrotá-los. Ao se deparar com os antigos Hokages, Yoru não pôde deixar de demonstrar um traço de decepção. Eles não estavam em sua melhor forma, o que o deixou um pouco desanimado, mas não importava. Parece que estamos sendo subestimados. Apesar de seus corpos estarem sob controle, Senju Hashirama e Uchiha Madara não puderam deixar de sentir uma onda de espírito de luta ao verem a expressão de decepção de Yoru. Afinal, no fundo, eram indivíduos orgulhosos. Madara, Hashirama. Os dois trocaram olhares e gritaram em uníssono. Talvez a técnica Edo Tensei lhes tivesse proporcionado um palco para que os dois pudessem lutar lado a lado mais uma vez. À medida que as expressões de Senju Hashirama e Uchiha Madara se tornavam sérias, um chakra aterrador irrompeu de seus corpos num instante. Nesse instante, Shimura Danzou pareceu pressentir algo, e suas pupilas se contraíram. Isto é ruim. As restrições do Edo Tensei podem ser quebradas a qualquer momento. Enquanto isso, Uchiha Obito já estava sendo vigiado de perto por Minato Namikaze, o que o impedia de intervir. No instante seguinte, os ninjas de Konoha sentiram a força opressiva desse chakra aterrorizante. Como isso é possível? Como uma gênia de Vagakuri, Kurotsushi estava encharcada de suor frio, tremendo de medo com a pressão avassaladora do chakra. Era algo que ela nunca havia sentido, nem mesmo com bestas de cauda ou Jinchuriki. Então, esta é a era da qual meu avô falava? Esses seres aterrorizantes existiram. Kurotsushi engoliu em seco, sua mente voltando às histórias contadas por seu avô, Onoki. Ela se virou para ver o medo em seus olhos e pela primeira vez começou a entender a origem de seu terror. Este é o poder dos nossos antecessores? Que assustador! Inúmeros ninjas de Konoha olhavam em choque para o chakra opressivo que emanava do telhado. Seria esse o verdadeiro poder do antigo Hokage? Na plataforma dos 5 Kages, o quarto Raikage, arregalou os olhos em descrença. A pressão daquele chakra por si só já superava em muito a da 8 caudas. Agora eles estão falando sério. Assim que Yoru exibiu um sorriso animado, Senju Tsunade gritou de repente furiosa. Essa farsa acaba agora. Num instante, uma onda aterradora de chakra se espalhou. Ao mesmo tempo, Tsunade bateu palmas com uma força estrondosa. Essa cena deixou Hashirama, Madara e Tobirama completamente atonitos. Aquele selo, Hashirama e Madara olharam em choque para o sinal de mão familiar. Será possível? O segundo Hokage, Senju Tobirama, pareceu perceber algo, com o rosto cheio de entusiasmo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.